Alien Romulus olhou por tempo demais para o abismo. Vídeo patrocinado pelo Marquitos, do canal Cheers News. Vamos falar de Alien Romulus. E aí, eu gosto desse filme. Mas parece que essa pessoa não gosta muito. Vamos ver. Olá, meus queridos. Olá. Meus queridos. Como é que é o negócio? Olá, meus queridos. 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 Olá, meus queridos, eu sou o Cheers Olá, meus queridos, eu vou tomar um disco. Olá, meus queridos, eu vou falar de debate. Eu sinto que vocês não ficaram muito satisfeitos. Olá, meus queridos, eu sou o Cheers News. A minha mente funciona assim todo dia, então não entendo por que vocês estão reclamando aí. Ah, olha. Desenho diferente. Olá, meus queridos, eu Olá, meu Deus, você anima. sou o Cheers News e esse vídeo vai ser difícil de começar, eu tenho certeza. Depois de quê? Mais de 2 anos de hiato, eu tô de volta com mais um vídeo. É sério, eu não sabia que tanta gente gostava assim de mim. Ah não, Romulus não, cada dia que passa eu deixo de gostar desse. É sério? Eu gosto do Romulus. Eu frequentemente Sim, maneiro que anima certinho. Ah, olha, as artes são legais, na verdade. recebi mensagens de pessoas me pedindo pra voltar, e por mais que eu estivesse emocionalmente esgotado, eu queria muito continuar com isso aqui. Entendam, de todos os meus projetos pessoais, esse canal foi o que mais deu frutos e eu tô muito feliz por ter conseguido marcar algumas pessoas. Muito obrigado a todos vocês que não desistiram de mim nesse oceano de canais de reviews. Vocês acharam um lugarzinho no seu coração pra se lembrarem de mim. Eu não pensei que eu fosse chegar tão longe. Eu quero voltar, eu tava com saudades, eu sinto falta de falar sobre as coisas, eu sinto falta de me expressar, e eu quero continuar Tinha alguém ali atrás. Você não vai abrir a porta, não? Tipo, a pessoa tava querendo entrar e tal. com uma pegada mais parecida com a que eu fazia no começo lá em 2019, com vídeos maiores e bem elaborados, falando de assuntos dos quais eu entendo um pouquinho melhor, eu nunca fui expert em nada, e talvez, quem sabe, falar de alguma Daí alguém vai se mexer com o lip sync? Sim, é bem impressionante. É bem impressionante. É um pouquinho uncanny, mas é bem impressionante ainda assim. coisa que não seja só filmes dessa vez, eu não sei. Não é só, tipo, abrir e fechar o lábio, tipo, tá movendo certinho. No começo eu falava de quadrinhos, depois eu parei, e vamos lá, eu acredito ter mudado um tanto como pessoa nesses últimos anos. Alguns vídeos que eu fiz Sem desconto de 50%, inclusive, pra sub. No momento não, porque eu tô com problema de grana. Aí é isso. no passado eu não Alien é Predador? Como uma criatura predador, como filmes Alien. faria hoje, e outros com certeza eu faria diferentes. Eu acho que isso é uma boa coisa, eu devo ter amadurecido mais, e agora tá na hora de limpar a poeira desse velho veículo e botar ele em movimento de novo. E de que forma melhor pra reviver essa espaçonave se não falar de uma sequência do Conceito de Predador é muito mais foda? Conceito de Predador é muito mais foda, só que tem muito menos filme bom. Tem o quê? 2 filmes bons? 2 e... Tecnicamente Tipo, aquele Prey é o único que eu realmente vejo, tipo, nossa, ele é bom de verdade. O primeiro filme é um clássico, mas é um clássico dos anos 80, aí é meio... é um filme ok, mas ele é um marco. E aí aquele Predadores, eu gosto dele, mas ele é funny. Ah, e tem o Alien vs Predador, ele é um trash divertido, pô. meu filme favorito de todos os tempos, Prometheus. Brincadeira, é Alien. Alien é fenomenal. E por mais que eu tenha feito aquele vídeo lá atrás sobre como eu não gostava muito das sequências, nem mesmo Eu gosto do Resgate. Alien Resgate é muito bom, o 3 é ruim, e o Ressuscitação é ruim. do segundo filme, eu acho que eu nunca expressei e nem expliquei melhor o meu amor por essa obra-prima de 79. E nem vai ser agora, porque agora a minha atenção vai cair no Alien Romulus, do diretor Fede Alvarez. Fede Alvarez, sim. Eu não gosto de Aliens. Então, eu entendo isso. Eu entendo não gostar de Aliens, porque a vibe vai pra outra... É uma direção completamente diferente. Deixou de ser um filme de terror, tenso e lento, construindo, pra ser um filme de ação. Os aliens querem se ser perfeitos, os Xenomorphs eram uma criatura perfeita que você não conseguia fazer nada contra ele. Agora você é um soldado, você consegue matar uma porrada, na verdade. Então é tipo, mais do que você prefere pra essa franquia. Eu prefiro o Alien original também, mas eu acho o Resgate muito divertido. Desde o começo eu soube que algo não cheirava bem. Ai, que susto. Calma aí. Aí você aí que tá me assistindo deve estar pensando, nossa, você tá feliz demais, né, Tears? Quer dizer, eles anunciaram uma sequência pro Alien Isolation, que é um jogaço, e nem faz tanto tempo assim que saiu o Romulus. Eu quero jogar o Isolation ainda. Algum dia eu jogo.
Pra que ele é longo. E sim, esse é um problema, eu tô com preguiça. Todo mundo adorou esse filme, você também deve ter adorado. Meu amigo, como que tanta gente gostou desse filme? Eu gostei desse filme, eu achei ele bom. É Godzilla Rei dos Monstros tudo de novo. Todo ano sai 1 ou 2 filmes que todo mundo adora e eu fico me perguntando se as pessoas estão assistindo a mesma coisa que eu. Olha, eu sei que parece síndrome do protagonista, eu sei do que você tá pensando, mas vai por mim. Eu tenho as razões sólidas pra não gostar dessas coisas. Vai lá, me diga. Eu vou defender meu mano Allen Romulus aqui. Não, eu não vou, porque... Porra, eu não vejo esse filme tem 6 meses. Eu vi esse filme no cinema e achei muito brabo. Foi isso. Muito brabo é muito forte, mas achei bom. Tem meu vídeo no meu canal principal lá falando Allen Romulus é bom. E aí eu explico por que Allen Romulus é bom. Fãs geralmente são a pior coisa que pode acontecer com uma franquia nos dias Eu tô preso no peixe em loop no fundo de Como Eu Perdi, sim, ele é muito bom. É incrível como bem animado é esse cenário inteiro. Tipo, não só o personagem é animado, como tem, tipo, coisa se movendo no fundo, como tem alguém tentando entrar e ele ainda não abre. Videozinho de Steven. Obrigado, tio Gabs. Safoda pai foi pago, receba 4 horas. Por que choras, Netflix? Obrigado. França. França, eu acho. Muitíssimo obrigado a todo mundo que doou. Muitíssimo obrigado por R$210. Gabs. França, sim, França. Muitíssimo obrigado. Eu tô com um problema de matar os vídeos de 2 horas. Ele vai lá e manda um de 4. Bom, a gente vai ter que matar alguns vídeos essa semana, tá tudo bem. De Tongo, muitíssimo obrigado, meu querido. Você me ao Maurício. Existe a possibilidade de fazer live de tarde justamente pra gente começar a matar vídeo, tá tudo bem. Enfim, é um aviso. Exatamente. Macaco agiota considera seu aviso. Enfim. Qual é o de 4 agora quer saber? Qual é o de 4? Também quero saber, na verdade, deixa eu ver rapidinho. Rapaziada, eu tô passando aqui Ok. É o vídeo do Ironic Dangarompa. Vídeo do Ironic Dangarompa. Ok, esse parece bala. Esse é bala. Tome. Obrigado, ZDD. Muito obrigado mesmo. Isso está me ajudando a pagar as contas que eu preciso. Porque, como eu falei, eu gastei um dinheirão com o monitor. Então, você está me ajudando muito nessa porra agora. Então, muitíssimo obrigado. Oi, Down Mask! Eu faço live de manhã, pô. Enfim, vambora, vou seguir aqui. Ou desde sempre. Eu acho que desde sempre. A internet só piorou isso. Porém, existem coisas que apenas uma pessoa que tá inserida dentro O que é essa live? Pois é, eu recebo um bando de doação aleatória uma atrás da outra. Parece que foi planejado. Aí eu recebo a doação pra eu ver o vídeo do Ironic de 3 horas, 3 horas e meia, na verdade, de Dangarompa. E aí o Dragon Mask aparece do nada. Essa é a live, é o dia do jazz, tem como não. Dentro do contexto de fã consegue perceber assistindo essas sequências de filmes mais antigos que Hollywood tem produzido com tanta frequência. A mais óbvia delas, é claro, são os inúmeros fanservices que eles têm enfiado ao longo do filme. Mas como aqui Mas sim, tem muito fanservice no filme, eu concordo. Dedo no jazz e guitarria, exato. Sim, tem muito fanservice no filme. nós não cultivamos hate e nem haters, eu quero fazer uma análise cautelosa de Romulus e explicar com detalhes o que faz este filme uma produção bem picareta e no geral porque quando paramos pra pensar, Alien na verdade é uma franquia bem ruim. Sim, tem 3 filmes bons. Contando com o Romulo, na minha opinião, mas sim. Quer dizer, se a maioria dos filmes são ruins, a franquia é ruim, né? Mas isso é o caso da maioria das franquias de cinema, sabia? Tem pouca franquia no cinema, especialmente longa, que tipo passou no terceiro filme que seja, que realmente é boa. Se você vê os filmes de terror dos anos 80, é tudo uma merda. Tem 1 ou 2 filmes bons na franquia inteira, depois é tudo uma merda. A franquia de ação também, tipo, lá dos anos 80 e tal, tem um que é muito bom, que é um clássico, e aí tem uma continuação forçada. E vai seguindo isso. É mais recentemente que parece que tentaram dar mais atenção a fazer uma franquia boa, e ainda assim, tipo, hoje em dia é tudo filme de franquia. Hoje em dia é tudo filme de franquia, então se sair um filme, vai sair uma continuação. Se a continuação deu bom, vai sair uma continuação. Se a continuação deu bom, vai sair uma continuação, até parar de ser lucrativo. Toma 3 camadas do iceberg, seja feliz, Ória. Obrigado, Sorani! Aí meio que é isso. Toda franquia meio que é não muito boa. É isso. Pode ter mais filme bom, não é? Não? Então, eu diria que a melhor franquia de terror de um ponto de vista objetivo, se você quiser olhar para o ponto de vista de... Martelo de guerra. Martelo de guerra. Obrigado, Blue. Nossa, a barrinha já vai encher.
Se você quiser olhar pro ponto de vista de... como é que se diz? Quantidade de filmes bons, Pânico é melhor. Porque Pânico tem muito, muito filme bom. De cabeça eu consigo pensar em, tipo, o 1 é ótimo, o 4 é ótimo, o 6 é bem legal, o 2 e o 3 são bem legais, o 5 é legal também. Tipo, não tem um filme que não é legal em Pânico, na verdade, mas enfim. Rua do Medo? Não, mas aí é porque é uma trilogia. Eu tô pensando numa franquia, tipo, longa. Tipo, 5 filmes, 6 filmes, 7 filmes, coisa assim. Tem 6 filmes, não tem 4? Não, tem 6, pô. Tem 6, tem 6. E vai ter o 7. O 7 que eu acho que vai ser ruim, na verdade. Enfim, continuando aqui. Mas vocês Pânico é o jogo dos filmes? Pânico é o jogo dos filmes. querem saber uma coisa bonita de verdade? É que não existe nenhuma sequência de Volta para o Futuro até hoje. A trilogia tá completinha, tá perfeitinha, todo mundo pode assistir. E até onde eu sei não existem planos para continuarem. Então, amém. Eu sinto que eu vou repetir isso outras vezes no futuro, mas reflitam comigo. Por que nós gostamos tanto de sequências? As 6 pessoas Porque a gente tá acostumado com a gente foi apresentado a um tipo de história, a um tipo de mundo, a um tipo de coisa, e a gente quer mais dessa coisa. É mais isso mesmo. que me assistiam no passado e que restaram vão se lembrar que Isso faz com que metade de Volta pro Futuro seja meh. Ah, eu não gosto tanto do 3. Não sei se é polêmico, mas eu não gosto tanto do 3, não. eu tenho uma birra muito grande com continuações. Por mais que eu admita que muitos filmes ganhem boas sequências, o que sempre me incomoda é que nós parecemos gostar mais da ilusão de ter algo bom que nunca acaba do que de fato o interesse em consumir boas histórias. Geralmente uma pessoa tem uma ideia, ela escreve na forma de roteiro, os produtores dos Por que isso parece Santana no fundo? A música tem uma vibe de Santana. estúdios gostam, arrumam um diretor e a mágica acontece. Exceto Videozinho de Hora de Aventura. Este vem e Hora de Aventura. Obrigado, tio Gabs. A segunda metade inteira da live vai ser salvar todos os vídeos que eu recebia, basicamente. que eu deliberadamente removido aqui uma etapa importante da pré-produção, que são as inúmeras exigências e mudanças na trama antes mesmo do filme receber qualquer holofote da imprensa. Produtores não gostam de investir os seus valiosos milhões em projetos arriscados que podem criar algum tipo de controvérsia ou escândalo com a audiência, resultando assim em um flop. E se você pensar bem, essa gente não Não, pagando aluguel é uma única live, sim. tá errada. Se você fosse investir num Pô, galera, só fazer filme bom, tá ligado? Não vejo mistério nisso. É verdade, Karma. Pode crer. Tipo, a galera não pensa em só fazer um filme bom, tá ligado? Tipo, além disso, eu vou tentar ganhar o Oscar. Caralho, é só ganhar o Oscar. Não é difícil, tá ligado? Você vai lá, faz um filme bom que ganhe o Oscar e vai ganhar o Oscar. Eu quero bater 1 bilhão no box office. Porra! É só fazer um filme que vai bater 1 bilhão. Qual a dificuldade, irmão? Qual que é a dificuldade, irmão? Entendo esses diretores hoje em dia. projeto, você apostaria no diretor indie Pai, não querem fazer filme bom, né, Cadu? Porra, maluquice. excêntrico com um roteiro polêmico e transgressor, ou em mais um projetinho genérico bobo de terror com sustos clichês e efeitos especiais lindos pra fazer as pessoas acharem que algo com tanta tecnologia e tão caro jamais poderia ser de má qualidade? Ninguém quer perder dinheiro Não, você consegue me confirmar se filme da Europa / ex-bloco do leste tem muita sequência? Porque parece ser algo Hollywood. Não tem muito, não. Tem pouco. Tem pouquíssimo. Tipo, é pouquíssimo, mas não tem tanto assim, não. E... É isso mesmo. Não tem muito, não. velho. Isso absolutamente mata a criatividade. Só que não é só estadunidense, não. Japão tem o mesmo pensamento. Um filme fez sucesso no Japão, franquia, que vai durar 80 anos. Não é culpa de um cara mal de bigodinho fino acariciando um gato de trás de uma mesa de um escritório todo branco, é simplesmente a direção natural que as coisas tomam. A tecnologia melhora, tudo encarece, mais dinheiro é apostado, o retorno precisa ser cada vez maior e certeiro, os riscos tomados são reduzidos e nós terminamos com obras vazias. Ele não tá errado. Mas sabe o que é isso? É blockbuster. É só consumir outras coisas. Mas eu entendo a ideia de, eu queria Alien e blá blá blá. E tipo, eu entendo, mas blockbuster, desculpa. Sem ambição, sem alma, sem nem mesmo mensagem. Não precisa ir muito longe. Vendo pelo lado do anime, Gundam tá aí há basicamente 50 anos. Gundam é um exemplo, mas também pode, tipo, indo pra filmes ainda assim, você pode ver Gojira, né? Gojira, pô. Mas... e também se você for olhar pra Tokusatsu, tem 4 Tokusatsus no Japão, que tem nova versão todo ano, basicamente. É um exagero, mas vocês entenderam. Só que é normal, tipo, qualquer filme, mesmo os que não vêm muito pra cá e não são muito populares aqui, faz sucesso no Japão, continuação. É assim.
interessantes que nos façam refletir. Essa é uma das razões pela qual eu não gosto de sequências. Elas são, na maioria das vezes, feitas por outros roteiristas, outros diretores, com produtores dando pitaco por detrás, com o intuito de conquistarem o maior público possível. Muitas das vezes essas escolhas calham de fazer sucesso, sim, é verdade, mas sucesso não é sinônimo de qualidade. E de qualquer forma, eu sempre acabo com um gosto amargo na boca, porque eu sei que aquilo que eu tô vendo é mais vazio do que o produto original para começo de conversa. Eu concordo com você em tudo que você falou, mas tem um ponto que você tem que levar em consideração nessa ideia de, é sempre alguém diferente que vai fazer, não é o criador original. Claro, óbvio, tipo, isso é um problema. Só que, pensa no conceito de que o primeiro Alien saiu em 79. O Fede Álvares, que fez esse filme, claramente gostava do filme, do filme original. Então é um filme feito por alguém que era fã do filme original. Alguém que quis dar o seu próprio take, dar a sua própria versão para esse filme, hoje em dia, com o seu próprio estilo de direção, e o Fede Álvares tem um tipo de direção bem interessante, bem legal. Claro que tem um bando de engravatado por trás, meio que guiando o que deveria estar no filme e o que não deveria estar no filme. Óbvio, infelizmente, é assim que funciona, mas só dizendo, Alien Romulus claramente tem um pouquinho mais de carinho do que você... do que pode deixar pra passar falando só que é uma continuação. Seu criador de original não quer dizer que vai ser bom. Star Wars 1, 2, 3 e especial de Natal estão aí. Lembrando que, tipo, o Star Wars Episódio 5, que é visto como o melhor por muita gente, não por mim, porque eu prefiro o 4, mas o melhor por muita gente, não foi dirigido pelo George Lucas. Foi escrito, mas não dirigido. E o público adora isso. Vocês sabiam, por exemplo, que originalmente a Ripley deveria morrer a bordo da Narciso quando ela escapa do Nostromo? Logo após a explosão da nave rebocadora, ela encontraria o Alien no modo de fuga, até aí tá igual ao filme original, mas ele ia acabar matando ela decapitada. Logo em seguida ele falaria com a voz do Capitão Dallas no comunicador e ele anunciaria que precisaria de um resgate. E assim Eu acho isso meio paia, mas tudo bem. que o filme ia acabar originalmente. Ideia do Ridley Scott, aliás. Quando você vai ver a reação das pessoas ao descobrirem isso, é unânime. Todo mundo concorda que isso seria um absurdo, que possivelmente até mesmo mataria o filme. Não gostaria muito, não. Tipo, talvez o choque me pegasse, mas acho que não seria tão legal assim, não, pela construção do filme, mas... Enfim. Mas aí eu te pergunto, Até ele falar que a voz do Capitão tava bom. Ele fala que a voz do Capitão é muito engraçado o conceito. Mas até, tipo, matar a Ripley e decapitar ela, eu acho que, tipo, sei lá, perde um pouquinho do... Como é que eu digo isso? Não é que eu não goste de coisa dark, de um final dark pro filme de terror. É um filme de terror, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é legal ver ela conseguindo escapar depois daquela cena inteira e tal. Tipo, a tensão escala, você fica muito tenso por ela e você tem pelo menos você sai com uma experiência positiva, basicamente. Você sai do filme com uma experiência positiva e eu acho que funciona pra esse filme ter um final mais esperançoso. Enfim. e se matasse? A Ripley só fica viva porque um dos produtores brigou feio com o Ridley Scott justamente porque ele sabia que a personagem E sem cara de final de Inimigo do Outro Mundo e não de Alien. O final de Inimigo do Outro Mundo é muito bom porque te deixa tenso o final. Esse de Alien eu não acho que deixaria particularmente tenso. Seria um choque, sairia meio chocado. Só que eu acho que, sabe... Eu não sei explicar direito porquê. Não é nem porque, nossa, adoro a Ripley, então não quero que ela morra. Tá. Não é isso. É mais que pela construção inteira lenta do filme, com todo mundo morrendo aos poucos, ter um final mais leve, um final mais, ei, olha, ela tá bem, dá aquele de final que é muito bom, tanto pra construção da história em si, quanto pro público em geral. Então, acho que tudo bem. Lembrando que pra 79, esse era o filme mais assustador de todos os tempos, junto com o tipo Exorcista. Então, acho que ter um final mais positivo ajudava. faria sucesso e geraria sequências. Eles priorizam sempre a criação de um ícone pra vender esse Pra vibe do filme, tu vê o que mais combina. Eu acho que o Alien original era melhor, tipo, acabar da forma que acabou. Mais feliz, entre aspas. ícone ao público. No filme das alegorias do filme é abuso, faz sentido a mulher ser sobrevivente. Exatamente. Esse é um ótimo ponto até. Tipo... Sim, exatamente. Mais um vídeo de Steven. Obrigado, tio Gabs. Acaba ajudando na mensagem a sobreviver. É assim que a máquina de dinheiro hollywoodiana Em uma das mensagens, pelo menos. funciona, e o público é condicionado a isso. Condicionado a nunca deixar algo morrer, a sempre querer mais e mais, mesmo que seja só uma cópia de uma cópia, e é aqui que finalmente chegamos no Romulus. Um filme tão sem identidade, que mais Sem identidade? Ok, continue. da metade dele se resume a replicar temas estabelecidos em outros filmes. Eu fui ver Alien Romulus com uma expectativa relativamente alta, sabendo Aí é o seu. Tem que ter expectativa pra nada, não. Nunca tem expectativa pra nenhuma coisa na sua vida.
Que aí a sua vida vai ser muito mais surpreendente e melhor. que não seria um filme ambicioso como os dois últimos do Ridley Scott, eu fiquei empolgado pensando que poderia pelo menos ver um filme mais focado no terror, que talvez explorasse o Alien como um monstro mais inteligente e complexo, como no filme original, e eu devo dizer que o começo dele levanta muito bem os ânimos. O Romulus remete visualmente a outros filmes, pelo menos quando o diretor acha que vai dar certo, e pelo menos nisso ele acerta muito Não é bem assim, foi pra dar uma ideia com zero expectativa e conseguir me decepcionar. Aí é contigo. bem. O planeta onde os protagonistas começam Não cria expectativas, cria gansos. Obrigado, Globo Rural. é uma mistura do LV-426 Terraformada do segundo filme e o Fiorina 161 do Alien 3. Ele faz parecer que a história realmente se passa naquele universo dos outros longas e traz uma sensação boa de aconchego e até mesmo uma nostalgia inofensiva. Eu não quero cobrir o filme em cada um dos minuciosos detalhes, eu acho que isso vai ficar maçante, então eu vou focar nos pontos que considero mais importantes para a história fazer sentido e consequentemente a minha crítica também. Então se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista e evite os spoilers. É um filme bem avaliado pelo público, então existe uma chance consideravelmente alta de você gostar. Eu falo isso com base na média, não na minha opinião. Então, bora lá. O filme abre com o que é provavelmente a maior forçação de barra de todas. Deixa eu comentar, mas semana muito nerd de Alien, e tá tudo bem, todos podemos ser nerd de alguma coisa. Eu sou nerd de Hotline. E olha que ele faz isso o tempo todo. Aparentemente o Alien Pera, abre com o quê? que é provavelmente a maior forçação de barra de todas. E olha que ele faz isso o tempo todo. Aparentemente o Alien do filme original estava flutuando pelo espaço próximo dos destroços do Nostromo dentro de um casulo, depois que a Ripley detonou ele nos propulsores do Narciso. Só que nós temos dois problemas aqui. O primeiro é que o Nostromo explodiu em fucking 3 explosões nucleares. 3 ou 4, não lembro. Com a refinaria do tamanho de uma cidade que ele carregava atrás, meu amado, não sobrou nem átomo do Nostromo pra contar a história. E agora o filme quer me convencer de que sobrou um pedaço grande o suficiente até mesmo para eles reconhecerem parte do nome da nave na fuselagem. Então, o problema de fazer esse tipo de crítica em particular pra lógica interna do filme é que a gente não entende com 100% a lógica interna do filme. Eu posso te dizer, as naves, na verdade, no universo de Alien, tem uma carapaça externa, em particular o Nostromo, muito poderosa, que impede que ele seja tão afetado assim por bombas nucleares. Junto disso, a gente sabe o quão forte um xenomorfo é. Então ele poderia aguentar também junto com a explosão. Então faz sentido. Tipo, primeiro que explodiu no espaço, exato. Tipo, esse tipo de crítica tem esse problema. A não ser que você faça de piada, como geralmente eu faço e tal. Mas essa crítica é uma coisa mais séria. Patrocinando meu próprio vídeo, espero que goste. Valeu, Lucas Bandeira! Fazer esse tipo de crítica por piada faz sentido, ou que seja realmente uma falta de consistência dentro do próprio universo. Mas pra uma coisa assim, eu não acho que é tão importante assim, não. Não só dentro de tipo, uma análise mais objetiva da história, porque, tipo... tudo bem, pegaram esse Alien pra fazer a ponte ali, tudo bem que seja. O público não vai se importar com isso. O importante é mais como é que vão ser usadas no roteiro em si e tal. Como pra, tipo, ver a lógica interna consistente do universo, eu posso falar, tipo, não faz sentido dentro da lógica, né? Tipo, não, nem pra explodir no espaço, sim, exato, Maurício. Mas enfim. E assim, eu não tenho certeza, mas a nave nunca teve o próprio nome escrito nela. Parece que eu tô caçando pelo em ovo, mas pensa bem, não teria sido melhor simplesmente começar o filme sem fazer um retcon? Não teria outro jeito. Segundo problema é que a Acho válido até não fazer um retcon, mas é porque queriam conectar realmente com o primeiro filme de alguma maneira, porque não fazem isso há um tempo. Ripley se distancia bastante do Nostromo antes dele explodir, e o Alien tá ali no módulo de fuga junto dela. É uma crítica que veio e pensa, chegou o chato. Não é nem isso, é mais que é uma crítica, entre aspas, inválida, no sentido de que vocês não conseguem me ver, eu fiz aspas com a mão. Tipo, não é que é uma crítica inválida, é uma crítica válida, mas é mais na ideia de, tipo, eu posso criar 450 milhões de justificativas de por que é ok. Literalmente eu. Obrigado, Blue. Meu Deus, eu vou ter que marcar muita coisinha depois. Mas tipo, dá pra você pensar em muita coisinha de tipo, tá tudo bem. Então, Quando chega no ponto onde ela abre a escotilha e joga ele pra fora, o módulo já tava percorrendo um bom trecho. E agora, esses caras querem me dizer que eles acharam um bicho flutuando ali pertinho do destroço da nave. Ai, mas é que os pedaços foram jogados pra bem longe por causa da explosão. É pior ainda, você quer me dizer que eles convenientemente foram parar bem próximos do corpo da criatura que a Ripley fritou a quilômetros de distância. E com o atrito do espaço beirando zero, os destroços nunca se estabilizariam, mas enfim, é melhor prosseguir porque tem um longo caminho pela frente. Eles abrem também teria explosão daquele estilo, mas enfim. Entende o problema de uma crítica assim, da lógica interna consciente do universo? Mas enfim.
lá o cocô e dentro tem a estrela do filme de 79. A gente meio que já sabe o que vai acontecer depois, né? Agora o filme corta para um planeta bem perto dali onde vive a Rain, que é uma, entre muitas aspas, funcionárias da Weyland Yutani. Nesse planeta de mineração, aqui os funcionários são basicamente escravos da companhia. Eles são incapazes de saírem tanto do emprego quanto do planeta devido a muitas cláusulas de contrato que são forçadas sobre eles. Eu acho importante ressaltar que a Weyland, com o passar dos anos, acabou se tornando essa caricatura de si mesma por conta. É que toda a justificativa pode ser resumida, ficou assim porque funciona pro plot, vai legal assim. Então, poder pode, mas é mais a questão de que, tipo, ainda assim você quer lógica interna pro filme, né? Você quer que as coisas sejam apresentadas façam sentido pro filme em si. Só que criticar essas coisas dessa maneira que ele fez faz com que eu fale, não, mas, tipo, faz sentido se eu quiser que faça sentido. Eu posso dar desculpa de por que faz sentido. Tipo, os destroços... Você tá me dizendo realmente que, tipo, os destroços parando lá no espaço ficaram tão juntinhos assim? Sim, tô falando isso mesmo. Não teve nada, nenhum campo magnético que realmente, tipo, empurrou eles pra longe, então eles só ficaram flutuando na mesma velocidade pro mesmo lado. Tá tudo bem, acontece. Tipo, tá ligado? Eu consigo dar justificativo de por que sim. Por motivo de por que sim. É só isso, tá ligado? Conta da excessiva exploração dos roteiros em cima da companhia. Se eu não me engano, o único filme onde eles não aparecem de nenhuma forma é no quarto. Até mesmo nos Aliens vs Predador existe alguma conexão com essa empresa. Alien sempre foi uma série sobre muitas coisas, entre elas exploração trabalhista. O primeiro filme, aliás, tem um subtexto sinistro sobre acobertamento de assédio. Eu fiquei até que feliz, pelo menos nesse começo, de ver a Weyland sendo novamente apenas uma companhia realisticamente escrota e não uma competidora da Skynet, sei lá, como eles fizeram parecer nas outras produções. Snake Eater Blue. Pena que isso não vai durar muito. Enfim, a Rain vive nesse planeta feio, retrô, com seu irmão adotivo que aparentemente é autista, chamado Andy, mas não demora muito e nós descobrimos que ele na verdade é um androide da Weyland que por alguma razão foi descartado ao invés de consertado. Aparentemente eles têm dinheiro de sobra a ponto de descartarem tecnologia de ponta ao invés de só atualizarem ela. Coisa da qual a gente... Eu entendo o ponto, mas se queriam fazer uma referência ao primeiro filme, podiam ter usado o planeta dos aliens que mostram no primeiro. Sure, mas eu acho que também seria tão complicado quanto. Você traria tantas coisas quanto que você poderia reclamar e outra pessoa poderia falar, não, tá certo, na verdade, faz sentido. Tipo, a conexão inteira com o primeiro filme traz essa questão. Só que a maioria das pessoas não importa muito isso, porque elas vão olhar e falar, legal, conecta com o primeiro filme. E é só isso. É só isso que o Fede Álvares queria fazer mesmo. A gente vai descobrir mais tarde que não é tão difícil assim. Isso é bom, isso é ruim, isso não importa. Só porque... nostalgia. Lembrando que muito da história da questão de fazer uma história, de fazer um filme e tal, é você criar esses momentos positivos e negativos, criar uma reação emocional pro público. Então, trazer nostalgia não é uma coisa ruim. Só que o problema é se você fizer isso o tempo todo de maneira forçada, né? Mas essa coisinha de só conectar com o primeiro por causa da nave e o Alien ali dentro, eu realmente não vejo um problema, não. Mas enfim, continuando. Eu tô fazendo nitpick no sneak peek dele. Vamos continuar. Além do Andy, temos também a turma dela, um bando de adolescentes bem aceitáveis, na verdade. Um deles é um completo Eles são adolescentes? Eu tava associando que eles tinham 20 e poucos anos. escroto, mas ele até que tem motivos plausíveis pra ser como é, e nós só podemos torcer pra ele não estragar o roteiro simplesmente porque a história precisa de um conflito. Isso não vai acontecer, não, né? Né? Mas ele já imaginava, tipo... Eu imaginava que isso ia acontecer. Tem que ter. Infelizmente tem que ter. Mas é uma crítica que também tem com o filme. Ai, meu Deus. É uma crítica que tem com o filme também. Nossos heróis querem fugir do planeta e da Weyland usando uma suposta nave abandonada que eles encontraram à deriva próxima à órbita. O plano é invadir a segurança usando o irmão da Rain, já que ele sendo um androide, ele teria acesso ao sistema. Eu disse que eles terem descartado ele era forçado. E logo a seguir, dormirem na câmera de Persona até alcançarem um sistema seguro onde poderão começar uma vida Esse é válido, na verdade. nova. Era pra ter destruído o robô mesmo. Devia ter dado uma backstory diferente de... nós resgatamos esse androide, o que seja, não sei. Eu não sei como essa empresa monopólica de infinitas ramificações jamais encontraria um grupo de trabalhadores criminosos em seja lá qual for o sistema que eles estejam. Mas eu vou fazer vista grossa, o filme precisa de plot. Logo, Pera, como é que é o negócio? empresa monopólica de até alcançarem um sistema seguro onde poderão começar uma vida nova. Eu não sei como essa empresa monopólica de infinitas ramificações jamais encontraria um grupo de trabalhadores criminosos em seja lá qual for o sistema que eles estejam. Mas eu vou fazer vista grossa, o filme precisa de plot. Tá bom. Logo no dia seguinte... O Rog, muitíssimo obrigado, meu querido Maurício, por mais um mês.
5 meses, caramba. Eles partem pra tal nave e quando chegam lá, a primeira surpresa não é uma nave, mentiram pra Rey, é uma estação. E no que isso muda? Bem, agora dá pra replicar melhor o jogo Alien Isolation. O que? Você esperava mais alguma coisa? Pô, mas aí se fosse uma nave, você podia falar, ah, mas aí dá pra replicar melhor o primeiro filme. Tipo, sabe? Ah, sei lá, tudo bem. Eu entendo, tipo, o cinismo com o filme em si, porque obviamente ele foi feito de forma cínica porque os engravatados queriam um novo filme de Alien porque vende. Só que mais ou menos também, né? Tipo, ali não é uma franquia que vai... É uma franquia que é conhecida, então sempre vai vender, mas nunca vai ser um puta blockbuster como teria sido no início. Pelo menos na minha visão. Mas eu entendo a vibe. Ainda assim, é tipo... É uma não crítica, entende? Porque qualquer coisa daria pra reclamar nisso. Dá pra reclamar de qualquer coisa nessa questão. Qualquer decisão que eles forem fazer dá pra reclamar. O mais irônico disso é que a estação nem sequer se parece com uma. A Sevastopol do Isolation era 1000 vezes mais bem ambientada e você entendia muito bem a razão pela qual escolheram fazer o jogo num lugar assim. A Romulus não só se parece com uma amálgama de outras naves como a Sulaco e a Auriga, como o filme chega a mencionar a existência da Remo, que fica do outro lado dela, só para ser ignorado o resto da trama toda. Na mitologia grega, Rômulo matou seu irmão Remo antes de fundar a cidade de Roma. Vai ver, eles pensaram que seria legal ter metade da estação morta porque ela se chama Remo. Olha, esses putos não tiveram criatividade na hora. Eu achei paia também esse negócio de Rômulo e Remo. Eu fiquei tipo, por que ele em Romulus? Aí porque é nave Rômulo e Remo. Tipo, tá. De inventar isso, não sou eu que vou adivinhar o que as cagadas. Mas pra essa estação não é assim. Sim, a crítica da própria estação eu não vejo muito, mas a crítica do nome e do simbolismo dela eu acho paia. Dele significam. É porque Prometheus. Mas Prometheus também deveria ter sido esquecido, tá tudo bem. Eu não gosto daquele filme. Tá? A estação tá abandonada e, de acordo com os personagens, eles precisam usar um módulo de fuga em câmeras de hipersono para conseguirem escapar daquele sistema solar. A ideia é ok e faz sentido dentro da trama. O que pra mim não faz sentido é uma estação inteira, próxima à órbita de um planeta, ambos pertencentes à mesma companhia e não houve comunicação uma única vez sequer entre ambas as partes. Você quer me dizer que o caos se instalou na Romulus e absolutamente ninguém decidiu contactar o planeta logo ali perto? Eu sei que a Válido. tecnologia de Alien é bem limitada, o que seria só mais uma visão setentista de como seria o futuro acabou se tornando um novo estilo de world building, mas O que é legal. mesmo que a tecnologia seja limitada, a comunicação nunca foi uma barreira estabelecida na série. O Nostromo se mostra capaz de se comunicar com qualquer central de controle no primeiro filme, só não tem ninguém por perto para responder mesmo, mas seria De novo, dá pra ser advogado do diabo e falar que, tipo, a influência da Weyland Yutani lá no planeta não é tão forte quanto parece e é muito mais automatizada. Então, tipo, a estação espacial pode estar ali, mas ninguém realmente se importou, porque também não passou tanto tempo assim pra ter que ter um contato direto. Tipo, pra estação espacial... Pra terem a questão de que, tipo, a ideia de que, ninguém falou nada nessa estação há muito tempo, temos que dar uma olhada, tentar entrar em contato. Tipo, não passou o tempo suficiente pra isso. Eu não lembro, na verdade, se passou ou não. Só tô sendo advogado do diabo aqui, mas... Ainda assim, eu acho super válido, na verdade, esse ponto, realmente. Realmente é meio bosta. Eu interpretei como a Whedon e o Tony tacando foda-se que não valia o risco de ter uma infecção alien no planeta porque ia afetar os lucros. Isso é válido. Isso entra até um pouquinho na ideia da Whedon e o Tony, mas talvez até deixe ela mais cartunesca, que é um problema realmente que as continuações tiveram e o Romulus foi um pouco menos. É uma empresa de merda, mas ela não é comicamente uma merda. O complicado é que aprendi com a internet é que qualquer pessoa pode perder detalhes. Então vai que o filme chegou a comentar algo que justifica esse plot hole e a pessoa acabou perdendo ou esqueceu. Acontece. Não, eu concordo com você, Dromesca, mas eu imagino que pra fazer um vídeo desses, pelo menos quando eu faço um vídeo em vibe parecida, tipo, pegando um filme e destrinchando cada detalhezinho dele, eu vejo o filme, tipo, umas 4 vezes. Pra ter certeza que eu não perdi nada. Então, enfim. É absolutamente impossível esse bando de adolescentes serem os primeiros a investigar o que aconteceu com uma estação inteira. Ainda mais numa janela de tempo tão grande entre os eventos que lá ocorreram e a intromissão do grupo. Ok, o tempo é grande. Tá, então minha advocacia do diabo é jogada de lado, a da Luncad agora é mais válida. Mas enfim, ainda assim eu concordo com ele, na verdade. É meio zoadinho mesmo. E agora que eu tô parando pra pensar, o que eles acharam que encontrar na estação? Se tá abandonado, se aconteceu algo e a estação tá em silêncio, quem garante que o que rolou com os funcionários não aconteceria com eles também? Pô, mas aí não é algo que alguém pensaria muito não, na verdade. Tipo...
Pode ter sido algum vazamento de gás ou o que seja. Pode ter sido que eles foram embora por um motivo que a gente não sabe, porque eles são jovens. Vai que a própria Weyland-Yutani decidiu que aquela estação não fazia mais. Não tinha mais motivo de manter ela ali. Tipo, os funcionários ali, eles foram realocados para outro lugar e ficou aquele bicho espacial flutuando lá, como uma estação, tipo, deixada a nada. Tipo, deixada pro nada, assim. Tipo, tem muitos motivos do qual você pensaria, eu vou entrar lá rapidinho, entrar nos pods de escape e vou embora. Enfim. Vai que aquela estação abandonada na cabeça deles, realmente a Weyland-Yutani estava tentando recuperar ela depois de acontecer alguma coisa lá que tiveram que remover todos os funcionários, não matar, mas remover todos os funcionários. Tem muitas coisas, tá ligado? Tava em reserva, coisa assim, tá ligado? Você não precisa prever uma infestação de baratas espaciais gigantes para assumir que, se quem tava lá desde sempre não teve chance alguma, quem chegar depois talvez não tenha também. É aquele mesmo... Ver os corpos é um problema. Mas, essa cena de Prometeu é engraçada, mas, ver os corpos seria um problema, mas de resto, tipo, pra você ir pra lá, de início só, tem uma estação que não estão mexendo nela. Vamos dar uma olhada? Não acho que é um problema tão sério no roteiro. Mesmo problema do Prometheus e do Covenant. Mas esse é um problema bem sério, na verdade. Esse do cientista super inteligente tentar encostar num ser alienígena é paia. Os personagens se arriscam sem pensar duas vezes em ambientes onde eles nunca pisaram antes da forma mais vulnerável possível. E se foi um vírus que eliminou o povo? Eles chegam lá, dois entram na estação com o Andy, enquanto o estressadinho ameaça o robô por motivo algum, e aí... É porque o robô meio que teria, tipo, visto pela densidade do ar, imagino eu, que tem algum vírus ou alguma coisa assim, tipo, teria alertado quando ele entrasse lá que teria alguma coisa de infecção. Imagino, não sei dizer também como é que funciona os robôs da Weyland-Yutani, tô tirando do cu, mas é isso. É o rolê da casa assombrada, os moleques só queriam ir lá porque parecia massa. É verdade, é verdade. O primeiro Alien foi o que fez direito, porque é o robô que fica interagindo com o Alien, não os humanos, é verdade. Isso é real. Aí a gente fica sabendo a razão pela qual ele é tão chato. Foi pelo que aconteceu com a mãe. No último ciclo, teve um vazamento de gás nas minas e um sintético tomou a decisão de fechar a mina com a mãe do Bjorn presa lá dentro. Sintéticos não sacrificam humanos. Sacrificar 3 mineiros pra salvar uma dúzia? Isso eles fazem. Olha, no caso do Bjorn, eu entendo, mas... Já está aceitando o React? Uma cobra com vagina na cara é sempre engraçado. Demorei pra entender a segunda frase, mas sim, estou. Sabe com o carro que tem o quê? Já tem uns 20 na fila? Mas sim. Eu vou fechar depois de acabar a live. Ela como alguém de fora... Ele tá falando da cobrona lá de Prometeu mesmo. Enfim. Fora não faz sentido. Esse plot achei meio mentir, não? Então, esse plot achei genérico só. É a solução simples e rápida pra explicar por que não babaca. Mas enfim, continua, explica aí. Sentido nenhum ter essa reação. O que ela esperava? Que o androide criasse superpoderes e voasse pelas minas com os 3 funcionários debaixo do braço? Pera. Eu entendo, mas ela como alguém de fora não faz sentido nenhum ter essa reação. Tem sim, porra. O que ela esperava? Que o androide criasse superpoderes e voasse pelas minas com os 3 funcionários debaixo do braço? É um ser humano, tem reação emocional, não tem reação racional. E mesmo ela sendo de fora, tipo, né? Conhece Bjorn, tá ligado? Então meio que... Tá ligado? Tipo, é uma reação muito válida, na verdade. Até um ser humano teria que ter tomado essa atitude se quisesse salvar a maioria do vazamento. Bem, sim, ele seria culpado também. Isso é coisa que acontece em geral com as pessoas, pô. Os 3 vão explorando e conversando até que a verdade sobre a intenção deles com o Andy é revelada. Andy, olha. A Ray pode parar na cadeia se ela te levar com ela. Eu preciso de você pra cuidar das câmeras. Mas quando chegar lá... Desativado. O pior de tudo, se você pensar bem, nem é a forma como o Bjorn revela isso pra ele. Se fosse algo tipo, o robô violentamente matou a mãe do Bjorn por qualquer motivo que seria melhor. Mas acho que aí ele nem entraria na nave com o robô, na verdade. Tipo, é um plot genérico, é um plot básico, é um plot foda-se, um plot funcional. Eu vou pegar café rapidinho. Voltei. Mas sim o fato de que a Rain sabia esse tempo todo. Ela sabia e mesmo assim levou ele pra essa missão sem nem sequer perguntar o que ele acharia de ter sido deixado pra trás. Isso poderia ser inclusive um tema bem legal pro filme tratar, levando em conta o que vai acontecer com o Andy mais tarde, mas é melhor não falar disso agora também, né? Anda, explora, fala. Eles chegam nessa sala onde tem os tubos criogênicos
Você podia falar que o filme é, tipo, super bem filmado e que a fotografia tem, tipo, muita alma, porque é muito bem feito, e que a câmera, muitas vezes, ela vai pra parede, pra parecer como se fosse um xenomorfo te observando e tal. Tipo, a construção do filme em si, podia falar também como bem feitos os sets estão, os efeitos práticos que estão utilizados neles e coisas assim. Tipo, tá ligado? Tipo, o filme não é só a inconsistência do roteiro, que não é tão inconsistente assim. Tem mais coisa, tá ligado? Tipo, o motivo pela qual a galera gostou do filme é mais por isso, não porque... Não o roteiro tem essas coisas que você vai falando. Tem outras coisas que as pessoas prestam atenção no filme. Acho que muito lado lógico esqueceu que as pessoas não são seres que seguem lógica o tempo todo. A maior parte do tempo nós nos guiamos pelas nossas emoções. Isso inclui os personagens do filme, sim. Higiênicos necessários para ativar a cápsula de Persona. Mas esse cara é androide também. Ele foi burro, sim. Essa cena é engraçada. Bem, como é que deixa nitrogênio líquido congelar a tua mão e a reação é essa? Ele pelo menos vai perder os dedos, né? Olha, até aqui eu tenho reclamado das coisas. O meu problema não é nem, tipo, a reação dele. Porque acho que a dublagem só não entregou muito bem, mas, tipo... Achei a reação dele ok. Tipo, tá bom, tudo bem, whatever, foda-se. O problema é só a forma como ele acionou o nitrogênio líquido. Aquilo é engraçado. Mas tem sido tudo muito aceitável. Sinceramente, eu confesso, se o filme se mantivesse assim até o final, eu teria ficado relativamente satisfeito. Não teria achado ele incrível de qualquer forma, porque ele ainda seria genérico e mais do mesmo, mas pelo menos seria atmosférico, bonito e daria uma dose gostosinha de nostalgia no meu cérebro. Ele tem aquela arquitetura dos 3 primeiros filmes, tem os computadores quadradinhos, os bips. Ok, pro YouTube, caiu e voltou. Eu não lembro o que eu tava falando antes, mas caiu e voltou a live. Estamos aqui, vamos continuar. Os personagens, apesar de serem uns adolescentes esquecíveis, eles não são ruins, e até mesmo o encrenqueiro não parece ser o tipo de pessoa que estraga Eu gostava dessa mulher é legal. tudo só porque o filme precisa de alguém fazendo a trama andar. Por mais que a morte dela tenha sido spoilado no trailer, mas tudo bem. Ratinho! O problema é que Alien Romulus não fica assim por muito tempo. Ele até aguenta as pontas por uma boa parte do segundo ato ainda, mas quanto mais a trama avança, mais o fanservice vai pesando, mais os personagens perdem a graça, mais a trama enfraquece e tudo o que restam são recriações de momentos emblemáticos de outros filmes da série. É quase... Mas ainda assim, mais ou menos, vai ser bem feito. Danal, você tem mais chance de vencer o Alien ou o Predador? O Predador não, ironicamente, você não vence o Alien. Você só vence o Alien com muita cagada, muito sangue nos olhos e muito recurso à sua volta pra permitir que você consiga vencer o Alien. O Predador, eu consigo dar meu jeito, tá ligado? O ponto do Predador é só que ele é bem inteligente e tal, porque ele é um predador, ele é um caçador. Mas eu consigo dar meu jeito contra ele, eu consigo pensar alguma maneira de ir contra ele. Contra o Alien, fudeu. O Alien não. O Predador você baixa a arma e se rende, parabéns, você venceu. Mas enfim. Quase como se os envolvidos tivessem perdido. Mas se é um versus o gorila, você ajudava a ganhar ou ficava de xereca? Eu ficava de xereca, nem fui eu nunca de ganhar, não. Completamente a vontade de fazer o filme acontecer, chega a ser estranho. Mas enfim, como eu tava falando, tipo, replica muitos momentos emblemáticos, só que é bem feito, bem dirigido, tem criatividade em vários pontos também, é bem legal ainda assim. O terceiro ato é uma merda, entretanto. Eu acho o terceiro ato uma merda. Eu achei uma bosta aquela porra, mas tudo bem. Termina que a sala com os tubos está mantendo um monte de facehuggers congelados. Como esse pessoal conseguiu criar esses bichinhos, no entanto, pra mim é um mistério, me deixa Não tem problema não saber. bem confuso. Vamos lá, no filme de 79 tem essa cena deletada onde vemos que algumas... Mas é você em 99 maluco, são muitas pessoas e só um gorila. Você não sabe o quão forte um gorila é. E é na mão. Ok, vamos parar aqui rapidinho o negócio de Alien. A galera trouxe esse debate inteiro de, tipo, 100 pessoas saindo na mão com o gorila. E aí, quando a galera notou, olha, não dá pra ganhar, tipo, realmente não dá pra ganhar, muita gente ficou tipo, mas se eu pegasse uma arma? Com uma arma a gente ganha, tá tudo bem, se todo mundo tiver armado a gente consegue ganhar, beleza. Só que aí usaram essa porra desse argumento pra falar, tipo, nossa... É por isso que a juventude hoje tá fudida. É por isso que essa geração é uma merda. Nós antigamente conseguimos caçar. Nós caçávamos na natureza. Nós, seres humanos, chegamos ao topo da cadeia alimentar. E ainda assim essa galera fala que 100 pessoas não conseguem vencer um gorila. Na mão, filha da puta! A gente não ganha ele na mão! A gente não ganha o gorila no soco! Quantas coisas a gente consegue ganhar? Porra! Se a metralhadora tirar no gorila, ele morre!
Caralho! Porra! Usa isso como argumento político, ironicamente, de tipo... Geração Nutella, woke, lacradora. Irmão, é na mão. Na mão você não ganha de um gorila. Nem 1000 pessoas ganham de um gorila. Das Enfim, vamos voltar pra Alien. pessoas que eram levadas pela criatura começavam a se transformar em ovos. Isso explicaria o ciclo reprodutivo do monstro antes da Mas depende do gorila, o argumento sempre é contra um silverback. Um silverback não dá mesmo, não. rainha Alien no segundo filme. Aqui em Romulus não tem rainha. Logo, assumimos que quando a nossa estrela aqui acordou, ela começou a fazer ovos com a tripulação. E é justamente nessa parte que eu fico muito confuso e ao mesmo tempo incrédulo com o desleixo desse roteiro. Pera, desculpa, eu tô distraído com o gorila. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidinho. Levadas pela criatura começavam a se transformar em ovos. Isso explicaria o ciclo reprodutivo do monstro antes da rainha Alien no segundo filme. Sim. Aqui em Romulus não tem rainha. Logo, assumimos que quando a nossa estrela aqui acordou, ela começou a fazer ovos com a tripulação. E é justamente nessa parte que eu fico muito confuso e ao mesmo tempo incrédulo com o desleixo desse roteiro. Ter facehuggers aqui criogenizados implica que os cientistas continuaram trabalhando e coletaram espécimes enquanto o resto da tripulação morria. Inclusive, Sim. devem ter removido os facehuggers depois que eles já Não, pera, não. Tipo, eles colaram vários de uma vez só, não? Ou eu tô maluco? Peraí. criaram esses bichinhos, no entanto, pra mim é um mistério. Tá, beleza. Eles criaram os facehuggers. Deixa bem confuso. Vamos lá, no filme de 79 tem essa cena deletada onde vemos que algumas das pessoas que eram levadas pela criatura começavam a se transformar em ovos. Isso explicaria o ciclo reprodutivo do monstro antes da rainha Alien no segundo filme. Aqui em Romulus não tem rainha. Logo, assumimos que quando a nossa estrela aqui acordou, ela começou a fazer ovos com a tripulação. E é justamente... Panael de Hernandes, muitíssimo obrigado aqui. Sempre o Maurício por mais um mês, 3 meses. Se fosse nos dois, a gente ganhava dos Gulira. E mais 300. Acho que não. Acho que não. Nessa parte que eu fico muito confuso e ao mesmo tempo incrédulo com o desleixo desse roteiro. Ter facehuggers aqui criogenizados implica que os cientistas continuaram trabalhando e coletaram espécimes enquanto o resto da tripulação morria. Eu interpretei diferente. Eu interpretei que foi através de experimentos com o alien morto. De alguma maneira eles pegaram o DNA pra criar os facehuggers. Tipo, sem as ovas. Sabe? Tipo, sem nascer exatamente. Enfim. Foi como eu pensei, mas tá, tudo bem, ok, beleza, mas ok. Inclusive, devem ter removido os facehuggers depois que eles já grudaram na cara de alguém. Pelo menos esse sempre pareceu o jeito mais fácil de capturar ele. Sem falar que, tipo, a Williams não saberia direito o que é um xenomorfo ainda? Não, acho que saberia, né? Eu não lembro, tem um robô nesse filme, eventualmente, que fala, que dá um explosion dump, não tem? Acho que tem. E quem foi que Tem, mas eu não lembro o que ele fala também. Ele deve falar daqui a pouquinho. conseguiu uma proeza dessas? No segundo filme, aliás, tem uma cena parecida onde vemos alguns deles nos tubos de preservação. Com um daqueles tubos criogênicos faltando, o sistema começa imediatamente a descongelar, as portas se trancam de forma que nem o Andy consegue abrir por não estar atualizado e as criaturas começam a se soltar. Eu acho fascinante como nesse caos todo, com água no chão e dezenas de facehuggers, ninguém é impregnado com sucesso. Enfim, a Rain Acontece, pô. Uai. a Navarro, aquela mocinha careca, chegam e o Andy faz um upgrade no sistema. Na primeira Wayland já mais do que sabia sobre que tinha algum bicho no planeta, não? Não me lembro. Não me lembro também. Prometeu sabe sobre os aliens, mas não sobre o seu ciclo de vida? Não, Prometeu não sabe sobre os xenomorfos ainda. No Prometheus não sabe ainda sobre xenomorfos. Dele usando o programa de outro androide que a Rain achou ali Tanto que aparece um no final. perto deles no chão. E eles escapam com, agora sim, dezenas de facehuggers que do nada decidiram atacar em conjunto. E quando eles quase se livram deles, a Navarro acaba... Vocês sabem, eu não vou conseguir fazer piada com isso sem ser desmonetizado ou soar extremamente de mau gosto, então deixa eu passar. Nesse momento, um dos robôs destruídos ali começa a falar com eles e ele é a cara do Ian Holm, do filme de 79. Eu achava que era pra ser, não ironicamente. O que pra muitos pode soar como um fanservice lindo. Ah, meu Não, não é. Mas não é um fanservice lindo, mas eu só fiquei tipo, como é que. Aí eu só aceitei que não era. Deus, é o modelo do Ash do primeiro filme, mas que pariu, mano. O diretor assistiu Alien? Porque se ele tivesse assistido, ele saberia que ninguém suspeita que o Ash era um androide, justamente porque ele era um modelo com rosto personalizado. Ele se passava por um tripulante. Ah, mas no segundo filme, o Bishop se refere a ele como um modelo, logo existem outros. Ele se referir como um modelo não significa que a companhia não pudesse botar rostos diferentes em um ou outro e mandar secretamente missões para lugares remotos.
Porra, mas... Tá, ok. O problema é que, é muito caro você fazer rostos diferentes, então a Wayland provavelmente iria querer cortar os custos. 2, criar vários modelos assim, pra cada um em algum ponto diferente do universo, meio que é aceitável, porque é um universo, é muito grande. Pode ter um numa nave que vai lá pra essa puta que pariu e outro nessa nave que vai lá pra essa puta que pariu. Você nunca vai ver os dois robôs na sua vida pra saber que ele é um robô. Não tem problema isso, tá ligado? Tipo, é até uma maneira que constrói um pouquinho melhor a Wayland de nós vamos cortar gastos. Vamos cortar gastos com isso, pô. Mas eu nem ligaria tanto pra isso, sinceramente, porque tem como... Mas é esquisito ainda assim, eu fiquei tipo, por quê? De qualquer forma. Contornar isso facilmente, isso nem é o grande problema. O problema mesmo é o rosto digital tosco do Ian Holm que Mas é verdade, ficou feio. fica falando com os personagens por um tempão. E mais, o Ash é um personagem icônico da franquia, interpretado por um ator já falecido. Não é no mínimo de uma... Isso é paia, sim. Tipo, é paia e ao mesmo tempo é uma coisa que é muito feita hoje em dia. Eu lembro do Tarkin na porra do Rogue One também, que foi muito questionável e, inclusive, ele é um CG esquisito. Ele é um CG muito esquisito. Mas é uma coisa que o Hollywood tá fazendo cada vez mais, eu ainda acho meio paia, meio esquisito, meio... O gosto colocar quase que o mesmo personagem em outro filme. E essa não é a última vez que o Romulus parece ficar querendo, entre aspas, fazer melhor do que os outros filmes da série. Star Wars faz isso direto? Fez com o Tarkin, quem mais? Não lembro quem mais que fez. Eu não gosto de ter esse robô porque desacraliza a morte de uma pessoa. Nem morto ele pode parar de trabalhar. Ainda que seja a cara da Wayland, preferia que não tivesse. Não, tipo, o problema não é ser a cara da Wayland. O problema é justamente, tipo, da vida real ser a porra do robô e tal. Tipo, não, ser o robô não, ser o ator e tal. Isso é paia. Dentro do universo, eu não vejo muito problema em ter ele ali. Só que aí a gente sai do universo em geral e eu fiquei tipo, por quê? A Leia foi CG? A Leia não foi CG, foi? Porque, tipo, ela fez as cenas dela no 8, no 9 ela chega a aparecer, eu só vi aquele filme quando saiu e eu nunca mais vi, então não sei se ela chega a aparecer. Falando sério, mano, por que o seu androide vilão tem que se parecer com o Ash? Ir tão longe de fazer esse efeito tosco e possivelmente caríssimo valeu tanto a pena assim? Enfim, o Andy agora tá todo sério e confiante, um contraste imenso com o comportamento autístico que ele teve a vida inteira, mas junto disso vem uma certa frieza, inclusive uma nova diretriz. Ela e o Luke foram CG? O Luke foi CG? No 9? Porque o ator tava lá, pô, o Mark Hamill tava lá. Bom, enfim, não sei. Atriz que prioriza proteger os interesses da Wayland acima da Rain. E a gente... Eu não lembro da atriz morreu durante a produção. Sim, tô ligado. Mas eu achava que, tipo, qualquer cena que ela teria aparecido seria cena que ela já tinha gravado antes. Tanto que eu não lembro dela ter fala, mas eu lembro dela vagamente no filme. A gente já começa a Mas enfim, eu não lembro de nada do 9, mas ainda assim é paia. Imaginar o caminho por qual esse filme vai andar, estranhamente dando mais foco ao Android de novo, assim como Prometheus fez. Ah, o Luke foi CG em Mandalorian? Isso eu acho ok, porque a ideia era fazer ele mais jovem. Eu acho ok fazer o Luke mais jovem lá. O próprio Mark Hamill poderia ter concordado. Quer dizer, eu não sei se ele teria como concordar, mas ainda assim, tipo, ele não morreu. Então não é imoral assim, só é esquisito ainda assim. Fizeram a cara dele CG pra deixar ele mais novo em alguma série? Em Mandaloriano, mas eu acho isso ok. Então tudo bem. Que prioriza proteger os interesses da Wayland acima da Rain. E a gente já começa a imaginar o caminho por qual esse filme vai andar, estranhamente dando mais foco ao Android de novo, assim como Prometheus fez. Eu gostava E como o Alien Covenant fez um pouquinho também. bastante do David, e pelo menos até esse Pelo menos um pouquinho, mas tipo, tem muito foco nos dois androides lá. ponto da história, eu gosto do Andy, então eu não posso reclamar. Mas que obsessão esse pessoal tem com os androides, não? Sendo o encrenqueiro da turma, o namorado da garota que acabou de levar o abraço, ele tem a brilhante ideia de puxar a criatura sem nem ao menos perceber que tá matando a menina. Mais uma vez, nada fora do personagem, então o androide com cara do Ian Holm começa a fazer exposição pra eles. E eu vou dizer que essa cena é, na verdade, bacana. Ele não fala nada da qual já não saibamos, mas é interessante ver o filme subvertendo um pouco os tropos e deixando os personagens saberem de antemão com o que estão lidando. Isso também acontece com Aliens, é bem legal. Não vi esse filme e achava que ele é bom? Eu ainda acho ele bom. Eu ainda acho ele bom, sim. XX-2121 xenomorfo. Uma das nossas naves rebocadoras fez o primeiro contato com essa espécie há 2 Oh não, veja como massacraram meu garoto. Trouxeram ele de volta só pra matarem ele de novo off-screen. Mas Sim. pensando bem, é melhor assim. Seria
E pera, eles estão falando que o que ele fala aqui? Rebocadoras fez o primeiro contato com essa espécie há 2. Ah, não. Ah, ok. Duas o quê? 2 décadas que ele falou? Essa é 2. Ah, não. 2 décadas, tá, ok. É só pra eu ter na cabeça de quando que esse filme se passa. E. Sim. Veja como massacraram meu garoto. Trouxeram ele de Em português é Xeno, não lembrava de não ser Zeno. É Xeno, Xenomorfo. volta só pra matarem ele de novo off-screen. Mas pensando bem, é melhor assim. Seria muito pior se tentassem recriar o primeiro filme todo de novo. E eu duvido demais que conseguiriam recriar com perfeição o modelo maravilhoso que o H.R. Giger desenvolveu em 79. Pois é. Descansa em paz, Big Chap. E aqui o filme faz o que, na minha opinião, é a coisa mais legal da qual tiveram ideia. Ele meio que subverte, mesmo que parcialmente, o clichê do facehugger. Ai, que susto. Vídeos TV. Obrigado, tio Gabs. Eu levei um susto com esse por algum motivo. Esse foi mais agudo, por algum motivo. Geralmente em qualquer filme do Alien, o bicho gruda ali no rosto da pessoa, depois morre e o Alien nasce depois de umas horas. Mas aqui eles têm a brilhante ideia de criogenizar a cauda da criatura, já que é com ela que a mesma enforca o hospedeiro caso se sinta ameaçada. É uma ideia simples, mas muito engenhosa pro roteiro, onde os personagens finalmente têm um plano diferente que legitimamente funciona para uma situação da qual sempre termina da mesma forma. Eles conseguem remover a praga, mas ainda existe a chance de que a menina já tenha sido impregnada. E o que foi? Spoiler. é aí que o filme começa a desandar geral. O Bjorn cruza a linha e deixa de ser um encrenqueiro para se tornar um equino, tomando as decisões mais imbecis que se pode imaginar. Ele fica com medo do Andy matar a Navarro e simplesmente escapa com ela pro módulo de fuga, onde eles deixam uma garota lá dormindo de boas. E eu meio que me esqueci dessa menina, foi mal, mas é que a única coisa relevante sobre ela nessa história é que ela tá grávida. Existe um possível subplot de que na verdade... por causa dela que... ela esteja grávida do Bjorn, que ele tenha traído a Navarro com ela, mas isso não é desenvolvido. Eu acho que o filme só queria que ficasse... Isso acho que ele tá desesperado com medo? Sim. Sim, eu acho ok. no ar mesmo. Também não é relevante. Os dois chegam na nave por muito pouco e conseguem se trancar. A Navarro liga os sistemas, mas ela começa a sentir o monstrinho se mexendo pronto pra nascer. Ela chuta o Manche sem querer ali Isso eu achei ok, mas achei engraçado. numa contração. A nave se descontrola, podendo ir pra qualquer... Esse filme de Alien tá fazendo eu querer ver a franquia. Sempre tive medo desses bichos quando eu era criança. Deveria, o primeiro filme é muito bom. O Romulus é legal, eu gosto do Romulus. O 2 é muito bom. O Resgate. canto do universo, 2 filmes muito bons e um filme bom. Essa é a minha vibe de Aliens. E o resto é meio merda. mas convenientemente caindo num hangar dentro da estação, mantendo a chance de fuga dos protagonistas mais tarde. Botava ela na estação e tirava o bebê morto, eles não têm certeza que é isso que está acontecendo. Eles não sabem exatamente como é que funciona, se eu não me engano. Mas também assegurando a sobrevivência do nosso bebezinho Alien. Olha como ele é bonitinho. Daqui pra frente o filme só Se tiver a fim de ver trash, sempre tem Universo Predador, isso é divertido. desiste, mano. Qualquer sombra de originalidade ou até mesmo fanservice saudável que ele tivesse fazendo simplesmente acaba, e o que segue é um compilado de referências forçadas e trama inexistente no que provavelmente é um dos filmes mais sem sal de toda a franquia Alien. Porque Aí você foi longe. todos os outros pelo menos tinham algo próprio e um diretor de peso por trás com bastante identidade. O Freddy é bom e ele tem identidade, pô. E por mais que Alien Covenant seja objetivamente um filme pior, eu acho que dá pra dizer que ele tentou entregar algo diferente pelo menos. Em questão de roteiro, provavelmente. Mas esse não tava querendo entregar uma coisa diferente em questão de roteiro. Tava querendo trazer, tipo, o 1 de volta. Pegar as ideias e os conceitos do 1 de volta sob a direção do Freddy Álvares. Que, sinceramente, o filme é muito mais bonito que o Covenant também, mas enfim. Aqui a coisa se resume a: ei, você lembra disso? Então, nós recriamos. Só que pior! Mas veja bem, pelo menos nós não estamos tentando inventar nada usado aqui. Era isso que você queria, não Espero ter caçado o Predador ou o Xenomorfo. Já perguntaram isso antes, Predador. é? Eles agora precisam escapar da estação, mas o caminho tá bloqueado por dezenas de facehuggers, então o Andy tem uma brilhante ideia. Ele diz que as criaturas não têm olhos e identificam suas presas pelo calor. Então se eles reduzirem a temperatura do corpo, poderão ficar invisíveis para eles e passar, mas que terão de tomar cuidado para não ficarem com muito medo, pois batimentos acelerados podem elevar novamente a temperatura corporal. Então você imagina que eles vão pelo menos ficar só com as roupas de baixo para não correr o risco de se esquentarem mais rápido, mas não, pra quê? Uma trampa. Eu entendo a lógica daí, mas realmente, tipo, é um nitpick pequeno, mas faz sentido, sim. Né? Tem tanta criança na sala de cinema, Deus me livre nesse filme com monstros fálicos, palavrões e sangue jorrando, eu vejo pessoas com roupas íntimas. Mas essa nem é a pior parte. Eles entram na sala depois de se esfriarem com o sistema de ventilação da estação. E enquanto eles atravessam, o filme fica intercalando com 2 abestados na nave acordando do acidente e tentando escapar dela. O alienígena faz um casulo para poder se desenvolver, o que é algo bacana, a gente nunca viu esse estágio do crescimento
conhecimento deles antes, nada demais. O Bjorn, imbecil como é, decide que vai eletrocutar. Criança vendo esse filme? Ah, não, mas vai ter que ter criança vendo esse filme, acontece. Mas, tipo, eles ficariam mais quentes do que o ambiente, ainda mais porque tá frio agora. True. O monstrinho ao invés de escapar com a mina logo. Na verdade, sente movimento também? Sim, mas o droid não tá do lado dos bonzinhos nessa parte da história. De uma vez. Aí ele não só tem o olho perfurado pelo ferrão do alien, Será boa. como ele também fica paralisado ali debaixo dele, só deixando o sangue ácido chegar e o coração dele explode. Pô, mas você tem que pensar um pouquinho de novo na reação humana. Se alguém vai lá e fura meu olho, mesmo que eu queira levantar pra sair dali enquanto o sangue ácido cai em mim, é um pouco complicado. Enfim. É isso, o coração dele explode e ele não faz nada. Uma morte muito anticlimática pra um personagem tão barulhento. O pior é que nem a cena alternativa, que acabou não indo pro final, melhora as coisas. Enfim, aí a moça tenta abrir a porta enquanto o alien vai. O mano, na verdade, é um droid da Wayland. Quem? O droid de verdade ou o cara que morreu agora? O Bjorn. Ameaçando sair do casulo ali, bem devagarinho, mas ela não sabe abrir a nave que ela mesma ajuda a tripular, então ela simplesmente. Pessoal, a dor horrorosa ter o olho perfurado? Sim. Tem gente, tipo, muita gente, no caso, quando você sente uma dor muito forte, você meio que paralisa, em geral. Então, tipo, você... Ai, tem perigo aqui, mas tá doendo para caralho, não consigo fazer nada. Tipo, estou no chão me contorcendo de dor. Começa a cair aí sangue ácido em mim. Como é que eu saio agora? Eu tô em mais dor ainda. Posso tentar me rastejar pra longe, mas não é fácil assim. Não é assim que funciona. A gente liga pra turminha da Rain pra pedir ajuda. E aí fica essa marmota com o pessoal do meio do corredor tomando cuidado pra não chamar a atenção dos bichos, tendo que atender o telefone com a mina toda desesperada pedindo instrução pra abrir uma porta. E você acha que eles vão falar com ela enquanto andam? Imagina! Era mais fácil aumentar o calor e desorientar o alien? Concordo. Eles vão ficar paradinhos. Ah tá, o cara do vídeo mesmo, na parte humana pela lógica. Não, sem xingar o amiguinho. Mas é um caso de, tipo, ele não pensa muito no fato de que os personagens são personagens, então eles têm reações humanas mesmo. E começar a se agitar. Por isso que é o argumento inteiro de, tipo, nossa, esse personagem é burro. Tipo, muitas vezes funciona, às vezes faz completo sentido, mas às vezes não. Às vezes é só, tipo, ele é. Não tá pensando direito nessa hora, né? Eu não pensaria. Afinal de contas, a audiência adora atenção artificial. Eu mesmo volto pra casa magoado. Pera. Pedir ajuda. E aí fica essa marmota com o pessoal do meio do corredor tomando cuidado pra não chamar a atenção dos bichos, tendo que atender o telefone com a mina toda desesperada pedindo instrução pra abrir uma porta. E você acha que eles vão falar com ela enquanto andam? Imagina! Eles vão ficar paradinhos e começar a se agitar. Afinal de contas, a audiência adora atenção artificial. Eu mesmo volto pra casa mais ou menos. Enfim. magoado quando os personagens dos filmes que eu curto não fazem as burrices só pra me fazer ficar com medo. É nessas horas que isso é muito uma burrice, tá ligado? Tipo, se você andasse enquanto falava ainda assim, tipo, tem que o barulho, tem a porra tipo... Não é só pela temperatura, tá ligado? Enfim, whatever. Que a gente torce pra todo mundo morrer, sabia? Eles enfim conseguem passar do corredor e a garota abre a bendita da porta, mas agora o alien tá com ela no galpão. Óbvio. Isso é engraçado, sim. Isso é bem... Isso é paia. Eu posso tirar um tempo pra reclamar à toa agora? Posso. Eu sei que é caçar pelo em ovo, e a maioria nem liga tanto pra isso, mas eu quero muito ressaltar o quanto me desagrada os jumpscares desse filme. Eu achei... Tipo, eu não gosto de jumpscare, mas não me incomoda muito não, desse filme. Porque eles não são apenas jumpscares, eles vêm com um clipe de áudio de algum som usado em outros filmes da franquia. Isso é tão tosco. Eu não notei essa parte, na verdade. Você tá lá assistindo e do nada vem um sustinho. Com algum som que nada tem a ver com a cena em si. Pode ser o som do xenomorfo quando ele leva um tiro, o som que ele faz no jogo quando ataca a Amanda, o barulhinho do trailer, é um show de fanservice barato. Parece alguma ideia que o roteirista, o diretor, sei lá, eles acharam que seria genial no papel, na cabeça deles, e aí quando eles fizeram, simplesmente ficou essa merda. O Andy se recusa a abrir a porta. Eu concordo com isso, da forma que ele falou. Eu não lembrava que eram os efeitos sonoros de outros filmes da franquia. Mesmo com as súplicas do outro personagem, que eu meio que esqueci de apresentar também. David Lynch fazendo um jumpscare de 3 minutos? É a vida. Foi mal. Mas o lance é que ele também é de certo modo apagadinho. Ele serve pra ser aquele par romântico, água com açúcar da protagonista. Os jumpscares eu não gostei não, nenhum me pegou e o último especial é doloroso de ver. Nem me pegou também não, mas eu lembro de não ter me incomodado com a existência deles no filme.
é o menos irritante do grupo, mas também ele é o mais esquecível. Voltando ao filme, a criatura leva a guria grávida e deixa os dois horrorizados com esse novo Andy. Ele claramente não se importa em deixar alguns morrer pra trás pelo bem de outros. Onde foi que eu vi isso antes? E realmente, olha, eu concordo com os protagonistas dessa vez. Eu acho mesmo é que ele deveria ter aberto a porta e deixado o Alien acabar com esses dois pesos mortos logo. Se bem que aí ele salvaria a vida de toda a audiência fazendo isso, e o filme já deixou bem claro que isso não se faz. Aí as coisas assumem uma atmosfera meio de Alien Isolation por alguns minutos, com o carro levando eles para outro lado da estação, e a criatura fazendo alguns sons pelos corredores. Então a cota de Isolation acaba e vem a de Prometheus, porque é claro que 12 anos depois a gente não pode se livrar das sequelas desse filme escroto. Não pode, não. A única coisa legal é que por um breve instante toca um trechinho da música tema que é simplesmente maravilhosa. Eu tenho que falar, eu amo o tema do Prometheus, cara, é muito bonito. Inclusive, parte do que ajuda a mascarar a mediocridade do Prometheus é a trilha sonora, mas eu vou guardar esses comentários pra fazer em algum vídeo do futuro. Aparentemente, com o que extraíram do nosso camarada que infernizou a Ripley anos atrás, eles conseguiram os mesmos resultados daquilo que os engenheiros criaram lá em Prometheus. E caso você não tenha visto esse... Ah, mas isso aí não é fazer um rehash de Prometheus, é só pegar o plot de lá e trazer pra cá, tá ligado? Enfim, achei que ele tava falando lá da atmosfera de conceitos e ideias pegando de Prometheus e tal, porque não é muito isso, é só conectar a franquia. Que Prometeu não conseguiu fazer muito bem, Prometeu e não cumpriu, sim, Prometeu e não cumpriu. Esse filme é basicamente um petróleo mutagênico que tem efeitos diferentes de acordo com cada dose e cobaia no que ele é aplicado. No filme de 2012, ele é abordado de maneira mais criativa, servindo como uma espécie de base para se criar e modificar vida a partir de tecido genético, mas depois ele vai se tornando apenas uma ferramenta de roteiro que cria monstros, é basicamente isso. Eles assistem pelo computador os cientistas obterem resultados impressionantes com ratos de laboratório, enquanto nos é explicado que a ideia do Weyland é basicamente criar super trabalhadores que resistem a condições ambientais extremas. Eu já vi apontarem isso como um furo, pois os androides de certa forma já são esses funcionários São mesmo, mas era assim. perfeitos, Mas é caro. que a Weyland tanto precisa, mas eu acho que isso é forçar um pouco a barra, pois apesar de tudo, com certeza nesse universo deles existem leis trabalhistas que no mínimo os proíbem de substituir mão de obra humana por sintética. Isso também explicaria porque só vemos no máximo um robô por tripulação nos outros filmes. Então até O Prometheus é um retcon que afetou toda a franquia? Sim, queria que esse filme nunca tivesse existido. que faz sentido que a Weyland esteja querendo contornar essa limitação. O que não faz sentido, no entanto, é a companhia pensar que pode simplesmente alterar o código genético dos seus funcionários e absolutamente nada de ruim vai acontecer com eles. Porque se Cara, é o Weyland, tá ligado? Se o Google pudesse fazer isso, ele faria, por exemplo. existem leis mínimas que garantem a contratação de humanos, não é possível que seja lá qual for o órgão que cuida disso deixaria algo desse calibre passar impune. Bem, o Andy Mas é porque não é fácil de... Tipo... Sei lá. É mais fácil você alterar geneticamente e fazer vista grossa pra isso do que você trocar todo mundo por robô. Eles falam que tem setores que não aceitam robôs. É um plot emocional de Romulus. A Weyland está só sendo uma empresa mesmo. pega uma amostra da gosma porque ela é o resultado de toda a pesquisa em cima do alienígena, e os dois pombinhos recriam a cena da Ripley e do Hicks, onde ele ensina ela a atirar com uma arma que definitivamente não é um rifle de pulso. Ele só se parece muito. Essa arma possui trava de mira automática, então ela meio que faz o trabalho sozinha. Sim. No segundo filme, a arma fazia o trabalho sozinha também, mas ela era automatizada, era uma torreta. Por que você tem uma arma de mão se ela mira sozinha e atira sozinha? Pensando bem, eu Como assim? O que é isso? acho que isso seria ótimo. Numa situação de emergência, eu ia querer uma arma que atira sozinha, que mira sozinha. Então, esquece o que eu falei, isso é bom, na verdade. Sim. Eles andam mais e chegam no ninho dos aliens. Mais uma referência ao segundo filme, onde descobrem o paradeiro dos habitantes da colônia. Eles se Mas ok ter isso, na verdade. Sei lá. Tá, visualmente parecido, mas assim não... afastam, mas É porque ele tá vendo como cópias e pegar as ideias e tal. Eu tô vendo como homenagens em geral, porque ainda assim, tipo, o contexto é diferente, a estética é um pouquinho diferente, a forma como é feito tudo é um pouquinho diferente, e o ponto do plot é diferente também. Enfim. decidem retornar porque aparentemente Se o vampiro segurasse uma arma que atira sozinha... Vai se fuder, Fanel Hernandes. a moça grávida ainda tá viva. Ela tá bem esbagaçada, mas tá viva assim. Eles escapam com os aliens na cola deles e chegam nesse elevador. O Andy para pra chegar a essa névoa azul sobre a grade, que é a mesma que havia na nave caída do primeiro filme, e o grupo acaba sendo atacado. A existência dessa névoa só me deixa mais confuso. É como se os cientistas quisessem que as criaturas se reproduzissem nesse compartimento de estação. E levando em conta Eu acho que essa era a ideia até, mas...
Não sei o porquê. Como termina a história do Romulus e do Remo, eu não ficaria surpreso se tivesse usado o pessoal do outro lado de cobaia. O problema é que não sobrou nem os corpos da galera da Romulus, então, aparentemente são eles mesmos que estão aí embaixo encasulados. Wayland! Os aliens conseguem esticar sua cauda normalmente longe e fisga o rapaz bom moço lá. A ideia do alien poder se esticar, na verdade, me parece bem legal. Ainda mais levando em conta que o design original da criatura era pra ser meio máquina, meio orgânico, e vendo a estrutura da cauda realmente parece que ela é capaz de fazer isso. Pelo o visual da cauda sempre deu pra entender. Cadê? Sempre deu a entender que ela, tipo, consegue esticar ainda mais. Mas, capaz de fazer isso. Eu entraria numa divagação aqui sobre o design original do monstro, mas eu não só eventualmente vou ter que tocar nesse ponto nas conclusões do vídeo, como também seria legal guardar algumas coisas pra... O design do Alien é muito foda, o design do Alien é incrível. alguma produção futura dedicada ao clássico de 79 que eu tanto amo e... Esse eu quero ver. Sim, eu quero fazer um vídeo de Alien, tá bem? Outro vídeo, um terceiro vídeo, quarto, quinto, sei lá. Tá tudo bem. Andy é atingido e cai no chão, bugando. Inclusive, ele faz isso outras vezes ao longo do filme, o que me leva a crer que foi a razão pela qual descartaram ele. O rapaz morre pros Provavelmente o que seria a ideia, assim. aliens e as duas garotas acabam sobrando. Elas pegam o elevador para fugirem dos andares inferiores, mas Rain não consegue deixar o seu irmão adotivo para trás, por mais que não goste da sua nova personalidade. Olha, eu não tenho absolutamente nada contra essa subtrama da Rain e do Andy, eu só acho estranho como às vezes humanizam o personagem demais da conta. O ator que interpreta ele, o David Johnson, manda bem. Ele é bem expressivo com os olhos, o que conta muito quando você precisa interpretar um personagem cujos sentimentos precisam ficar naquela zona ambígua, entre serem reais ou apenas uma simulação. O problema é que, muitas vezes, o Andy não esconde quando tá claramente chateado, e até mesmo à beira de chorar. Pô, mas não é... Eu interpretei que esse era outro dos defeitos de fábrica dele. Enfim. O que é, sinceramente, too much pra um personagem robô. Então, eu interpretei que esse era outro defeito de fábrica dele. Outro defeito dele é que ele, a IA, está simulando emoções e sentimentos de uma maneira um pouco demais. E a Wayland, tipo, não queremos isso. A gente não quer alguém que, tipo, sinta pena ou qualquer coisa assim. A gente quer um robô. É isso que eu senti. A ideia é que a Rain enxergasse a humanidade nele, apesar de tudo, mas quando ele é humano demais, faz parecer que todos os outros personagens são extremamente tapados e não percebem nada. E aí... Não, pô, não, eu discordo de você, porque ele ainda é um robô no fim das contas. Quem vê esse lado humano mais, tipo, constantemente é a Rain. Por mais que ele mostre isso, para a maioria das pessoas é só um bug. É só um bug. Ele não tem sentimento de verdade. Ele só tá bugado. Mas ela vê como sentimentos mesmo. Enquanto isso, esse bug, entre aspas, gerou os sentimentos dele. Foi o que eu entendi. E aí, toda vez que eles falam pra Rain seguir em frente e deixar o Andy pra trás, porque no final das contas ele é só uma máquina, todo mundo parece só muito cuzão, entende? Antes de voltar, a protagonista deixa a guria grávida pra trás. É tipo os androides da Wayland têm um núcleo de humor que nem os droids de Star Wars, sim. Com um ferimento grave e cheia de medo, enquanto Roger. a instrui a correr pra nave que levou eles até lá. Ela mal consegue andar, eu não faço ideia de como ela deveria fazer isso, mas nunca saberemos. Só que os droids de Star Wars são, tipo, seres vivos a esse ponto também, né? Tipo, muitos têm uma programação tão específica pra ser seres funcionais, tipo, pensantes, que eles são. Pois ela decide aplicar em si mesma uma amostra da gosminha preta do Prometheus. Afinal de contas, se funciona nos ratos, com certeza funciona nela. Só é uma pena que eles não ficaram pra ver o resto da gravação, onde dava pra ver o animalzinho claramente virando um monstro. A Rain promete que vai salvar o Andy se ele prometer pra ela deixar ela remover Prometeu? o upgrade que o tornou um androide. Mas faz sentido pro mundo de Alien. Robôs claramente são muito controlados. É algo mal visto no universo que tá constantemente na beira de quebrar, sim. Inteligente e capaz. Ele fica relutante, mas acaba aceitando, e dentro de alguns segundos voltamos a ter o nosso bom e velho androide defeituoso. É bem rápido isso, sim. É simples, mas eu vou confessar que é a melhor coisa do filme, melhor do que muito romance forçado ou arco de amadurecimento genérico que eu vejo por aí. Me arrisco a dizer, inclusive, que esse talvez seja o personagem favorito de quem viu o filme. Não que isso seja difícil. Provavelmente. Os outros, com exceção do Bjorn, são pessoas legais, mas muito esquecíveis. Eu já falei isso antes, mas... Eu gosto do Navarro. O Navarro é legal também. Não tem muito o que falar sobre esse filme. Infelizmente, eu tenho que criticar isso. Os personagens são esquecíveis. O filme, então... Não mesmo. Mas... é um terror. Eu imaginava que seriam. Ruma pra duas das suas piores sequências. Muitos... Tipo... Eu não me lembro da equipe inteira do primeiro Alien, por exemplo. Sinceramente, eu me lembro da Ripley e do Android, que eu esqueci o nome. Mas a maioria é meio esquecível.
Acontece. O androide com cara de Ian Holm começa a impedir o Ah, mas não são esquecíveis. É muito mais porque você viu esse filme muitas vezes e você lembra de cada personagem. Isso acontece quando você vê um filme de terror muitas vezes. Mas eu não me lembro, por exemplo. Eu vi esse filme algumas vezes, nunca marcaram tanto quanto a Ripley. A Ripley é muito legal. progresso deles e os aliens se aproximam E dos gatos? Tem um dos gatos também, o cara dos gatos. aos montes. Eles entregam a toalha e começam a contar piadas ruins até que a Rain tem a ideia de desligar a gravidade. Eu não sei porquê. O corredor simplesmente tem um botão para desligar a gravidade bem ali, caso os funcionários ficassem entediados e quisessem flutuar um pouquinho para se distrair. Pô, mas aí buscar pelo em ovo dentro de um palheiro, né? Tipo, não é nem... Enfim, eu errei a minha alegoria. Tem muita história sci-fi que tem esse botãozinho de desligar a gravidade. Geralmente a lógica interna tem algumas coisas muito pesadas que precisam ser transportadas de alguma forma e você desliga a gravidade por isso e você utiliza alguma coisa para se prender no chão enquanto você transporta a coisa. É isso, tá tudo bem ter esse botão, sinceramente. É até esquisito não ter nos outros aliens, porque isso é um tropo tão normal de sci-fi. Mas é sério, como que algo perigoso como isso fica exposto assim num painel aleatório? Os aliens ficam ali flutuando, como se não tivessem caudas prensas fortíssimas que pudessem propulsioná-los, ou uma força descomunal para se agarrarem na grade da passarela e ficam lá esperando levar chumbo. E é aí que o filme evoca a cena do corte do diretor do Aliens o Resgate, onde a câmera vai trocando de foco entre a quantidade de munição que tem na arma e as criaturas morrendo uma atrás da outra. A diferença é que naquele filme, mesmo que as armas não dessem conta, o que ia acontecer é que os mocinhos teriam que lidar com eles invadindo a sala onde eles estavam. É uma situação de risco muito extremo, onde, por ter uma consequência que não implica morte certa, se torna possível. Se ela Sim, por causa da munição acabando, sim. se torna possível, você tem medo que as armas não deem conta. É possível, o roteiro não vai estragar. Aqui sabemos que, se acabarem as balas, esses dois morrem. Então é seguro dizer que sabemos desde o começo que não tem como isso dar errado. Pô, mas... Tá, eu vou dizer, um argumento que eu não gosto, em geral, pra esse tipo de coisa, é você ficar, mas eu sei que o protagonista vai sobreviver. Sim. A ideia de um filme, entretanto, é você esquecer que o perigo não existe pro protagonista, sabe? Isso é uma questão, conseguir te deixar tenso em alguma cena pra você não perceber que os protagonistas vão sair vivos. Ou pelo menos fazer bem o suficiente pra você ficar tenso o suficiente nisso. Isso é uma não crítica, senão não existe perigo em qualquer filme de terror. O mocinho tá vivo sempre, tá tudo bem, sabe? Tipo, aquela cena final da Ripley andando pro pod pra escapar no primeiro Alien também é uma merda, porque não tem terror ali, tá ligado? Não tem tensão, você sabe que ela vai sair viva. Tipo, não acho que isso é muito um ponto, tá ligado? Mas aí é você que viu muitos filmes. Eu não tomo susto com jumpscare em filme, porque eu já vi tanto que consigo ler quando vai ter um. Não quer dizer que é obrigatoriamente ruim. Um negócio desses tipo, não é um problema. A maioria das pessoas viu esse filme e ficou, caralho. E tá sendo escrito da forma que deveria ser escrito. Tá seguindo as regras certinho de como deveria ser. Tá certo, tá ligado? Da forma que tá apresentado ali na cena em si pra trazer a resposta emocional que quer que o público tenha. Só que se você vê muito filme, você sabe que eles vão sair vivos. Mas aí o problema é único e exclusivamente nosso. A gente pode criticar o filme de tipo, ele não me trouxe essa ilusão pra eu esquecer que eu sei que eles vão sair vivos. Mas eu, pessoalmente, quando eu vi o filme, achei essa cena boa. Achei ok. Achei que eles vão morrer? Não, mas isso é pra maioria dessas cenas assim. Tipo, tá ligado? Enfim. Eu acho que você não precisa já saber que ele precisa vai sair vivo. Fiquei confuso o que você disse, mas tudo bem. Sem falar na tremenda falta de criatividade em Eu deixei tudo errado? Então, fiquei confuso. simplesmente copiar uma cena de outro filme, né? Pelo amor. O sangue ácido fica lá flutuando Mas eu não acho, tipo, copiar a cena do filme, ok, tá, justo. Mas eu não vejo como uma cópia, eu vejo mais como uma homenagem mesmo, tudo bem. bonitinho também. De novo, você pode criticar muito que esse filme tem muita homenagem aos outros filmes da franquia e tal, mas eu achei ok. Não explode pra fora dos ferimentos, não voa pra todos os lados. Mas sim, o sangue ácido não ir pra perto deles é engraçado. Só ficou bonito. Mas essa coisa também, a cena é bonita, a cena é visualmente legal. Apenas se espalha lentamente em bolhas pequenas facilmente evitáveis pelos personagens. Eles É só pra ser visualmente legal mesmo, que realmente é meio paia. sobem o fosso do elevador, mas são atrasados Acho que não tem a necessidade de saber
que os protagonistas vão sair vivos durante o filme. Não tem necessidade, mas a gente meio que sabe. É normal se você ver filme o suficiente. Por alguns xenomorfos, incluindo Ou pelo menos você sabe que o protagonista vai morrer antes do terceiro ato, por exemplo. o que tem a cara queimada pelo Bjorn lá no começo, quando ainda ele tava no casulo. Ele era pra ser o alien principal do filme, mas olha, eu acho que eu me lembro muito mais com carinho do Greed, aquele alien do Alien vs Predador. Esse aqui é o Sim, porque ele é irado. Scorched Alien, ou Alien Chamuscado, e eu acho que essa é uma boa hora pra falar o quanto o personagem do título é apagado nessa história. Você já deve ter notado que eu nem falo tanto assim, nem dele e nem dos outros que aparecem, e é porque o filme é muito indeciso sobre o que fazer com esse personagem. Vamos lá. Isso Personagem, o xenomorfo? é uma coisa que foi Que tipo, tá, ok, tem esse alien queimado que eu até esqueci que era uma coisa no filme, mas pra mim eu vi mais como uma ameaça dos aliens em geral, a colôniazinha que tá ali. Enfim. se perdendo ao longo dos anos, mas essa imagem do Alien como um monstro de horda que morre aos montes e vence nos números feitos zumbis é algo que veio e marcou o personagem no segundo filme. Sim. Eu prefiro a forma como o primeiro faz. Sempre preferi. Sempre preferi ele como a maior ameaça do universo, a criatura perfeita que vai te matar e foda-se. Sempre preferi isso. Mas originalmente ele era pra ser um oponente de respeito, basicamente um assassino slasher do espaço, com um comportamento A não ser que o filme queira ser disruptivo, que não é o que esse filme é, não tem como evitar saber que os mocinhos vão viver. E tá tudo bem. Tipo, não tem problema isso. errante, inteligência relativamente alta e uma certa malícia ao lidar com outros seres humanos, replicando comportamento bem atípico de monstros, sendo extremamente arisco, cauteloso, oportunista e até mesmo curioso. Eu não sei se ficou bem claro, mas o Alien do filme de 79 é um criador. Ele é um monstro nascido Sim. de uma relação sem consentimento que espreita nas sombras e só ataca suas vítimas quando ele as vê isoladas e indefesas. Mesmo ele não aparecendo quase nada no filme, a sua presença é aterrorizante, não porque ele é um animal que rosna e mata tudo que vê pela frente, feito um tigre furioso, mas porque ele possui algo de humano no seu comportamento. Ele pode estar em qualquer lugar também. Que nenhum abusador. Mas enfim, você entendeu. O que ele faz com as vítimas é um mistério e não é um inimigo que vai ficar se expondo só esperando pra ser baleado. É por isso que, apesar de ser um ótimo filme, eu tenho tanta raiva do que o James Cameron fez com o personagem no Aliens o Resgate. Mudou ele completamente. Eu super concordo, eu entendo e concordo com essa crítica. Eu só meio que aceitei, que é assim que muitas vezes fazem Alien, mas eu prefiro quando fazem que nem o Alien 1 e aparentemente o Alien Isolation também. Que Alien Isolation só tem um Alien, né? Romulus replica isso Que é um gênio. Tipo, a IA dele é super genial pra poder lidar com você. Então, em cada oportunidade que tem. A diferença é que em Aliens os personagens são bem distintos, divertidos de se assistir e a trama é empolgante apesar de simples. Bem, a gravidade volta, os personagens ainda estão no meio do caminho e a Rain acaba caindo com tudo do fosso, mas é convenientemente salva pelo chamuscado que estica sua cauda longe o suficiente para enrolar ela em volta do corpo da moça. É uma criatura muito prestativa. sim. Você imagina se ele tivesse pendurado ela feito um gancho de açougue, né? Ah, mas é porque ele queria a Rain viva pra impregnar ela mais tarde. Não queria, não. Não era isso. Esse mesmo Alien destruiu a guria que encontrou mais cedo no filme. O Andy até comenta que ela não havia sido impregnada ainda, provavelmente por causa do ferimento, mas nada o impediu de machucá-la gravemente. Por que ele seria tão cauteloso com a protagonista? Bem, Sim, essa parte é ruim mesmo. Tipo, essa parte é ruim mesmo. eu acho que eu já dei a resposta, né? O elevador despenca lá de cima e varre todos os inconvenientes aliens que estavam subindo atrás dele. Mas é legal, pô. Essa cena é legal. Esses seres ágeis e astutos ficaram ali parados esperando esse caixote de aço descer e esmagá-los. É porque é muito rápido, irmão? O chamuscado, sendo o único minimamente inteligente dele, se esconde e volta sua atenção para Rain bem lentamente. Andy então despenca lá de cima com a arma, cai com os dois pés no bicho e finaliza com uma frase bem parecida com a que a Ripley diz pra Rainha Alien. Get away from her. Sim, essa é a ideia. Get away from her, You bitch! Faltou you bitch, inclusive, da porra do robô. Precisava. Pra fazer o callback 100%. O pior é que, como o Romulus cronologicamente se passa antes de Aliens o Resgate, isso significa agora que o Andy disse primeiro a frase. Mas isso não importa, né? Ok, tá, beleza. Ok, vou me acalmar. Maravilhoso, não? Não tem problema isso. É um callback pro filme. Tipo, ele não conhecia a porra da Ripley pra tá copiando ela, tá ligado? Não é isso que funciona. Cara, parece bobagem. Muito do que eu tô falando aqui é nitpicking por causa que, mas é porque você é fã, é porque você se importa com detalhes, mas é uma sequência, caramba. É um filme que tá continuando uma história. Você não pode simplesmente falar, você tem que analisar ele de forma isolada. Não dá pra analisar de forma isolada. Ele depende dos outros
De forma isolation, kkk. Filmes pra funcionar. Eles não trariam coisas do universo Alien pra cá se não fosse pra você comparar e colocar numa perspectiva. E assim, o negócio foi feito pra ser uma homenagem e no final ele acaba sendo só uma forma de desrespeito. Eu discordo 200, 300%, mas tudo bem. Eu contei que a estação tá caindo nos anéis do planeta? Não, foi mal. Eu realmente me esqueci. Mas o momento Deixa eu entrar no nitpick, é bem nitpick mesmo, mas tá tudo bem. em que eu conto não altera muitas coisas, é só pra termos uma espécie de contagem regressiva no final. Dá pra considerar mais uma coisa do segundo filme? Eu não sei. Talvez as circunstâncias são outras, então eu não quero implicar. É como dizer que toda contagem regressiva no final de um Resident Evil é uma cópia descarada do primeiro jogo. Sim, seguindo a lógica meio que é, mas tudo bem. Os dois finalmente chegam na nave, a Rain bota a guria pra dormir na geladeira e o androide com cara de home é frustrado ao ver que a amostra de Gosma não vai voltar pras mãos da companhia e a estação vai pro saco. Rain tá se preparando pra se congelar. É agora que o filme fica uma merda mesmo, tipo, essa parte final eu odeio, então eu vou pegar um café e ir no banheiro rapidinho, e aí a gente vê ele destruindo o final. Que essa parte eu vou ficar feliz ele destruir, já volto. Voltei! Estou de volta, e também estou de volta. Falando nisso, eu estou de volta. É isso, eu estou de volta. Vamos lá. Congelar também quando a cápsula com a sua amiga começa a apitar. Depois de ver os vídeos de Dana é estranho ele falar que vai buscar café e voltar instantaneamente. É a vida. Com um alerta. Não podemos nos esquecer que ela havia se injetado com a Gosma momentos antes. E cansado de copiar Aliens o Resgate, o diretor agora decide que ele vai copiar Prometheus e Alien Ressurreição, porque a Gosma altera o útero e o bebê da moça, fazendo ela dar à luz a um monstro, como acontece em Prometheus. O que nasce dela é um híbrido de humano e alienígena. Odeio. Uma merda, é uma merda, odeio. Nossa, muito merda. Puta que pariu, que cena ruim, puta que pariu, que cena ruim. Só que com cara de um daqueles Lula moluscos bonitões do Prometheus. O problema é que aqui ele é todo desnutrido, bem sofrido mesmo, coitadinho. Eu vou chamar ele de Marquito. Tem gente que jura que esse bicho é assustador, mas... Não é. Ele é horrível. Por isso que fica especialmente ruim. Ele decidiu referenciar os ruins da franquia, exatamente. Essas pessoas provavelmente nunca viram Alien Ressurreição na vida, porque aquele filme pode ter os seus defeitos, mas o híbrido que nasce no final é de longe a criatura mais aterrorizante. O do Ressurreição é muito legal, sim. Comparativamente, mas aqui não é ruim também. De toda a franquia Alien. Ele não só é assustador. A maioria do pessoal, esse foi o primeiro Alien? Sim. Isso é algo importante de ter em mente. De tipo, isso é a apresentação da franquia Alien pra muita gente. O design dele é muito inteligente, com as expressões dele sendo obscurecidas pela iluminação do cenário, dando os momentos onde vemos os olhos daquela criatura simplesmente... Parece o Trollface? Ok, tá, um pouquinho. Medonhos. Mas eu tô me adiantando, o Marquito ainda nasce feito um casulinho bem nojentinho. A Rain corre com ele e tenta jogar ele no compartimento de carga, mas o casulo só abre e sai muito ácido de dentro dele. Ele começa como um bebezinho e vai parar de qualquer forma no andar de baixo, porque o casulo faz um furo no piso ali. No andar de baixo, o casulo tá convenientemente cheio de ácido, ali como se ele fosse um recipiente, né? O negócio caiu lá de cima e ele para feito um recipiente cheinho assim, e ele tá prontinho pra ser chutado mais tarde. Afinal de contas, não seria um filme do Alien se não terminasse com uma das criaturas sendo expelidas pro espaço, não é mesmo? Pois é, isso é. Obrigado, Alien 3, por quebrar essa tradição. E agora vai tomar no por todas as outras coisas que você fez. Agora sim, nós chegamos no Marquito. O Alien Covenant também não fez, né? Eu não lembro. O Alien Covenant o Alien do Alien Covenant não foi levado pro espaço, né? Eu não lembro. Cresce super rápido e volta pro andar de cima para beber um pouquinho do leite da mãe dele. Mas não antes de tirar o Andy de combate. E assim, a guria que só existe no filme para esse momento morre e agora cabe a Rain a tarefa de chutar aquele casulinho. Inclusive é meio paia, né? Só ter essa mulher pra ter isso. Especialmente considerando algumas das questões da franquia Alien e tal. Enfim. E se livrar do Marquitão. Ele fica maior, aprende a sorrir que nem um trombadinha. Eu odeio. Ele foi carbonizado pelo propulsor no Covenant? É diferente. E até cresce uma cauda nele. E absolutamente nada disso adianta, pois o filme destitui ele de todas as suas habilidades quando ele precisa matar a protagonista em um simples traje espacial e correr para uma área mais segura que seja despressurizado. Enfim, Marquito destruído com sucesso, agora só falta Rain, pôr o Andy para descansar e mandar uma mensagem igual a Ripley no final do primeiro filme. E esse foi Alien Romulus, e essa foi a minha garganta. O filme mais qualquer coisa, mais derivado e mais esquecível de toda a franquia. Mais esquecível? O Covenant é mais esquecível que esse, por exemplo. Eu acho que o 3 e o... por mais que seriam piores, eles são mais memoráveis em grande parte também porque eu vi ele há mais tempo e tal. Então, tipo, eles já estão mais estabelecidos na franquia em geral. Mas esse é bom, pô. Esse eu acho que é o terceiro melhor da franquia. Sem sacanagem nenhuma. Ele é o terceiro melhor da franquia, na minha visão. Mas enfim.
O primeiro é um clássico absoluto. Eu queria esquecer Prometheus? Eu queria esquecer Prometheus também. E um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Concordo. O segundo é excelente. Muito bom também. Salvo a minha birra com o que aconteceu com a direção, e a história foi conduzida para essa direção que eu detestei. Os outros dois são, infelizmente, sequências medíocres daqui. Medíocre é muito forte, eu acho eles os dois ruins. Eu acho os dois filmes ruins mesmo. Acho que essa raça melhor que o 3. Mas já são ruins. Aquilo que o segundo plantou. Prometheus é o maior potencial desperdiçado. Ele é ruim. Bem ruim. Cheio de boas ideias que não vão pra lugar algum e personagens pra lá de burros. E Covenant é simplesmente terrível. É pior que Prometheus. De alguma forma, eu fiquei surpreso até com isso. Tão terrível que quando eu saí do cinema eu tive vontade de chorar, porque naquele mesmo dia a mulher do guichê me roubou e eu senti que o Ridley Scott fez o mesmo comigo dentro da sala. Eu diria que ser fã de Alien é triste, mas a verdade é que Alien nunca recebeu uma sequência à altura, com profundidade que merecia. Eu sou bem feliz podendo rever o filme original com todos os seus detalhes geniais e a ousadia que fez dele quase que um filme independente pra época. Romulus é sem sal, a sua falta de Eu acho legal. ambição ao mesmo tempo que impede ele de se tornar um Eu não acho que ele tem falta de ambição. Ele só realmente tava aí mais pra, né, trazer o espírito do primeiro filme e trazer várias homenagenzinhas à franquia inteira. Ainda assim, ter uma identidade própria, em grande parte pela maneira como ele é dirigido. Pelo seu estilo de fotografia, cinematografia e tudo mais, que é muito bem feita, não vou mentir não. Eu acho que a fotografia do filme é excelente. Você pode criticar o roteiro por pegar muitos beats diferentes dos outros filmes, mas aí você critica qualquer filme da Marvel por pegar a mesma história constantemente porque é só a jornada do herói. A minha visão, entretanto, quanto a isso, quanto a essas coisas, é que o que mais importa é mais a direção por trás de por que fazer essas cenas dessa maneira e dirigir elas de uma certa maneira específica. Eu acho que eu esqueci o nome do diretor agora. O Fedor, ele mandou bem. Acho que ele mandou bem, na verdade. É isso. Pra mim foi pra reintroduzir Alien pro pessoal dessa década? Sim, também foi isso. Também foi muito isso. Vamos usar um arroz branco que de vez em quando tem um bolinho de frango por cima. Esse é o meu veredito sobre? Pra mim é aquele arroz com feijão e um bife. Que o arroz está temperado no pontinho certinho. O feijão tem aquelas calabresas aqui e ali, bastante alho, que dá um gostinho a mais. E o bife tá bem feito o suficiente. É uma comida muito simples, é uma comida muito simples. É uma coisa, uau, nunca comi algo assim na minha vida? Não. Mas é bem feito. É bem feito para o que ele quer fazer. É uma comida que, tipo, me satisfaz. Dá pra ver que foi feito com algum tipo de carinho, ainda assim. Foi feito, tipo, por mais que seja uma comida que todo mundo já comeu em algum momento na vida. E provavelmente, tipo, todos os ingredientes são extremamente industrializados, ainda dá pra ver que tem um carinho ali, tentaram fazer uma coisa legal com essa comida, além de só os ingredientes industrializados. Fizeram uma coisa mais interessante, que ainda assim me remete a outras coisas que eu já comi antes também, mas assim tem seu próprio sabor, tem seu próprio gosto. É um PF bom. Mas isso, é um PF bom. E tá tudo bem ser um PF bom. Sendo um PF bom, ele se torna o melhor filme da franquia, curiosamente, mas enfim. Desastre também torna ele entediante e previsível. A partir do momento em que eles se tornam aliens com desconto, é difícil não sentir que estaríamos melhor vendo. O bife do PF de terceira e falta a batata? Na SPF é bom. O bife da SPF aqui em particular foi bom. E a batata, tipo, eu concordo que estaria faltando a batata aqui. Mas eu acho que, tipo, o arroz, feijão e o bife já te satisfaz o suficiente. Qualquer outra coisa. A Cailee Spaeny faz o que pode, mas ela não consegue ser uma nova Ripley como ele sempre vem tentando fazer ao longo dos últimos anos. De que adianta sempre usar uma mulher como protagonista da franquia se os temas sérios que foram abordados no passado nem sequer são arranhados agora? Vira algo mais de... É um PF, mas esse cara queria um prato 5 estrelas de Michelin. Eu compreendo ele porque todo mundo quer. Todo mundo pode ir num PF e querer que seja um prato 5 estrelas de Michelin. Mas se não é, eu não vou reclamar também, né? Eu vou achar bom. Gostei, é gostoso. Eu vou avaliar o prato pelo que o prato me propôs. Ele me propôs uma boa refeição. Eu tô ficando com fome, Maurício. Vai tomar no seu cu. Tradição do que de fato uma mensagem pertinente. O filme é cheio de efeitos práticos e por mais que alguns deles se saiam bem, a maioria é bem qualquer coisa. Eu não sou da turma que não pode ver um animatrônico que já pensa que os efeitos são maravilhosos. Tem muita coisa aqui, tanto... Você acabou a própria cova? É a vida. Na questão de movimentação quanto de textura que não convence, principalmente em comparação em produções do passado. Eu tenho um problema em particular. Actually, Michelin só vai ter 3 estrelas.
Obrigado, Luncad. Popular com os facehuggers. Eu entendo que fazer a movimentação desse tipo de criatura deve ser muito difícil. Sim. Mas eles simplesmente ficaram feios demais com esse movimento duro em algumas cenas. Como Não achei, não. que um filme de 38 anos fez isso melhor? Por causa de animatrônico e pelo fato de que o resto da produção era menos gasto na época. Tipo, você gastava menos dinheiro com o resto da produção em geral, nos sets e blá blá, então você podia dar mais dinheiro pro animatrônico. Hoje em dia, por questão de que tudo tá muito mais caro, é mais fácil você só modelar em 3D. É isso. Lembra bastante o Jurassic World 2, que encheram o saco falando que o filme estava cheio de animatrônicos e no final todos eles eram inferiores aos filmes dos anos 90. O visual do novo Xenomorpho é ok. Eu vi que teve muito. Mas, tipo, pra esse caso dos animatrônicos do Rômulo, não é uma arte que se faz tão blé. Mas ainda assim eu não acho que tá travado, não. Eu acho que tá ok. Eu achei bom. Muita gente que adorou, inclusive dizendo que é o melhor design desde o original. Tirando a cabeça, eu não achei ruim, mas quando eles aparecem no filme, simplesmente não possui impacto. Romulus teve a chance de recriar aquele alien de mais de 2 metros, imprevisível e esperto do filme de 79, mas ele preferiu fazer um monte de A animatrônica depende muito da edição pra não ficar parecendo bonecão. Eu amo o filme original, mas ele parece um bonecão em muitos pontos. Pra ser sincero. O Blue sumiu por 2 horas e ele volta só mandando um dentro quando aparece o alien. Incrível. baratas gigantes mais uma vez, de novo. É uma grande pena. A trilha sonora é bem legal, mas também sem identidade. Ela tenta emular demais o estilo do Jerry Goldsmith e ela termina também sem particularidade alguma. Infelizmente. Você não Depois esse vídeo vai até jogar uma partida DBD com o Alien. sai do filme com alguma Justo. melodia particular na cabeça. É uma pena, mas dos males o menor. Terror inexistente, eu acho Eu achei que deu certo o terror, na verdade. Foi bem dirigido. que não tem muito o que falar aqui. Isso também já é de se esperar dos filmes dessa franquia. Alien meio que virou uma paródia de si mesmo. Tem Alien DVD, o Luncad. Tem Alien DVD. Faz algum tempo a essa altura. Todo mundo já espera o que vai ver nesses filmes. É o preço que se paga por redefinir a ficção científica. Ninguém quer sair dos trilhos e explorar novos horizontes. A cinematografia do Fred Álvares é competente, principalmente no início. O filme realmente aparenta ser uma sequência dos clássicos. Ele é bem menos ambicioso que o Ridley Scott, mas eu não acho que isso seja ruim. O problema mesmo é justamente o meio termo que ele vai ficar ao longo de toda a obra. Não apostando em nada particularmente interessante. Nada de enquadramentos claustrofóbicos. Oh, calma aí. O enquadramento é bom, sim. Pô, além de ter vibe bem claustrofóbica em muito ponto, ele bota muito do negócio nas paredes, escondido em algum canto, como se fosse o xenomorfo, observando as pessoas. A direção é boa, pô. Ou aquele agito que induz ansiedade, na maior parte do tempo. Mas não precisava também do agito que induz ansiedade. Até porque Shake Cam hoje em dia é mal visto em muitos pontos. A câmera só vai ficar lá, mostrando tudo de forma competente, mas nunca explorando ao máximo o que a situação oferece. No final temos um filme visualmente agradável que ofende em sua mediocridade e carece de identidade de uma franquia que já tá estagnada. Eu não sabia que a comunidade fã de Alien tava tão carente assim, que só por um filme não ser uma bomba completa já se sentiu acolhido e feliz. Sim, porque o filme é bom. Responde uma coisa, do que adianta você ficar feliz por uma coisa que nunca precisou existir? Agora Tá, isso aí é um ponto até. Mas ainda assim, é um filme bom, é divertido, tudo bem, gostei. falando do canal, é muito bom estar de volta, pessoal. Eu senti muita falta de vocês. Quando pessoas estranhas elogiam seu trabalho, sem pressão, sem rabo preso, sem apego emocional, é quando você sabe que tá indo tudo bem. E eu sou muitíssimo grato por toda a força e confiança que vocês me deram, tanto no período em que o canal esteve ativo, quanto nesse imenso hiato. A única crítica que eu tenho a você é que tem alguém aqui fora há 44 minutos e você não tentou ou dar um oi, ou abrir a porta, falar, oi, tudo bem? Por que você tá aqui fora? Parece que tá chovendo e tal. Você só deixou ela aqui fora. Tipo, mais nada, tá ligado? Fora isso, maneiro o vídeo, na verdade. Mais uma vez, muito obrigado por quem não se esqueceu de mim. Quem tá chegando agora... Eu critico as suas críticas na ideia de tipo, é muito speak, são coisas que eu não acho que é muito relevante pra qualidade do filme em si. Eu entendo você ficar frustrado com a ideia inteira de ter tanta homenagem, atrás de 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 homenagem, como acho que essa seja a proposta do filme em si. E eu entendo que você não gosta de continuações em geral, então acho super compreensível isso não ser algo que te pega em geral. Eu critico tudo isso, porque, no caso, tipo, eu discordo das suas críticas nisso, porque eu gostei do filme em geral, acho que é um filme bom, acho que é um filme de terror bem feito, em geral, muito bem feito até, em muitos pontos, mas seu vídeo foi divertido de ver ainda assim, gostei, tá tudo bem.
também seja muito bem-vindo. Eu espero ver vocês sem pressa, mas Só vamos com calma em nitpicks pra outros vídeos. também sem sumiço na próxima. Eu peço desculpas. Nitpick é tipo... A vibe de nitpick é a seguinte, é crítica engraçada, tá? É crítica você botar em vídeo pra ser engraçado e você entregar em um tom cômico. Não é bem pra você botar que o filme inteiro é ruim, falando vários nitpicks. O filme é ruim quando você analisa a estrutura do roteiro, porque o roteiro foi feito daquela forma, analisa a questão do roteiro de novo, não, porra. Da fotografia, da direção, a atuação, essas coisas todas. A coisa que faz o filme em si ser um filme em si. Pra você falar que o filme é ruim, você analisa essas coisas. Nitpick é muito mais porque é engraçado, porque é divertido fazer nitpick em filme. Desculpa, é divertido fazer nitpick em filme, é muito legal. Mas se não entrega de forma engraçada, parece que você tá sendo chato. Chegou o chato! Olha o chato! Então, Desculpas pela minha voz. Ele claramente gosta muito da franquia. Acho que isso fez ele fazer um tanto de pique. Isso deixa a crítica nebulosa. Justo. Mas assim, tipo, tudo bem ele expressar dessa maneira a opinião dele. É mais a parada de, tipo... Vai mesmo nitpick. Vai lá do filme como um filme, tá ligado? Mas eu realmente perdi a minha voz fazendo esse vídeo. O texto ficou longo, mas eu tô bem satisfeito com o resultado. Grava em dias diferentes. É sempre uma boa ideia pra manter a voz de boas. Se você chegou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Disney Super racionalizar algumas coisas a ponto de chegar a ser cômico é engraçado demais. Sim, é muito legal, mas você tem que entregar essa coisa de uma maneira cômica, tá ligado? Você tem que entregar de uma forma engraçada. Pra que as pessoas achem tão engraçado quanto você achou. Eu falo isso até porque, tipo, os vídeos que eu faço onde eu critico um filme, muito é nitpick, e eu sei disso. E eu deixo claro nos vídeos que tudo é muito nitpick. Ao mesmo tempo que eu faço as críticas reais ao filme, a forma como o filme é construído, os problemas dele, blá blá blá. Só que é engraçado. É divertido. Último sobrevivente de Alien Romulus, desligando. Bom vídeo ainda assim, eu gostei dele, gostei do visual também do canal inteiro. Achei que foi muito bem feitinho o visual, então, é maneiro.